Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Buenas noites, Mogi das Cruzes, tudo bem? Sim, você pode me chamar de Edu, Malu, tudo bem? Galera, estamos começando mais um Sharks Podcast, podcast que fala com a galera que faz acontecer aqui em Mogi das Cruzes. E como sempre, nós trazemos sempre convidados muito especiais. E as pessoas... Sabe uma coisa interessante? Antes de eu começar a conversar com a minha convidada aqui, as pessoas sempre se perguntam, como é que eles montam a agenda, né? Porque a gente recebe algumas informações. A gente fez uma enquete recentemente de quem vocês queriam ver aqui conversando com a gente no programa. Gente, veio muita mensagem. Teve gente que a gente mandou mensagem e não respondeu, tá? Então, assim, tinha umas pessoas, por exemplo, tinha gente querendo que a gente falasse com presidenciáveis aí, né? Calma, galera, calma. A gente tá em Mogi das Cruzes, ainda não é momento, óbvio. Mas se a gente chegar lá, aquele 1 milhão que vocês vão ajudar a gente chegar, né?
Com certeza a gente consegue trazer os presidenciáveis, as outras pessoas, mas a gente tem uma galera que faz acontecer aqui, e Mogi é muito legal. E essa pessoa que a gente vai conversar hoje aqui, galera, é uma pessoa que a gente já tinha como interesse de trazer e só impulsionou ainda mais quando a gente viu vocês mandando lá no nosso caderno de perguntas lá no Instagram. Lembrando, sharks.pdc_pdc, né? @sharks_pdc. Tem lá o nosso Instagram e vocês postaram lá, pô, a gente quer conversar, tal, pôs o nome de pessoas. E uma pessoa que veio aqui conversar com a gente hoje é a nossa vereadora, Malu Fernandes. Tudo bem, Malu? Tudo bem, Edu. Ai, que legal, fico feliz que o pessoal indicou aí. Muito! Que legal, fico feliz. Obrigada pelo convite, estou muito honrada, principalmente por saber que eu sou a primeira política a estar aqui, a primeira vereadora. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível e vamos com tudo. E vai ter, sim, presidenciável aqui nesse podcast. Nossa, já pensou logo. Mas assim, é lógico, e eu acho que assim, pessoal, não é colocando mérito em quem mais ou menos. A gente tá num período de campanha de presidenciáveis, né? Então essa galera também tá rodando aí, participando de outros podcasts, vocês podem apreciar aí. Mas eu acho que é legal também, e é uma coisa que a gente sempre curtiu muito, que é falar no nosso município, na nossa região aqui. A gente trouxe pessoas de outras regiões para falar de político. Na verdade, nós tivemos aqui a secretária de Meio Ambiente e a primeira-dama de Arujá. Eu vi. Foi legal pra caramba, mas assim, acho que com o cargo mesmo de vereador, prefeito e tal, você é obviamente eletivo, essa é a verdade. Você foi a primeira pessoa e a gente tá super feliz aqui. Feliz, honrada. Antes da gente começar o bate-papo, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, como sempre, né? Na verdade, eles ajudam aí a pagar as contas no mês e por que não de falar de quem a gente realmente entende que faz acontecer também aqui no município. Barbearia Valentina, vocês já conhecem, a barbearia que deixa a galera top pro lazer e pra rotina. Lembrando que a semana passada a gente recebeu algumas perguntas também de quem queria entender um pouquinho mais sobre barbaterapia, né? Pô, peraí, então eu vou cuidar da minha barba? É um processo que você cuida da barba, de um processo evolutivo, para que você tenha menos agressão à sua pele. Então, por exemplo, que eu não tenho essa minha... Eu não chamo nem de barba, eu chamo de pelo na cara. Se eu passo uma navalha aqui, minha cara parece, tipo, sabe, ficar rosa. E assim, se eu fizer esse tratamento de barboterapia, eu vou consertar alguns pontos de falha, eu vou consertar essa questão da irritação. Então, se você tem algum problema que se identifica com esse, obviamente se você tiver barba, né, não igual a mim, você vai lá, procura o pessoal na Avenida São Paulo, procura o Matheus, procura o Wesley, eles vão dar um atendimento especial pra você e vão cuidar, deixar você top aí. E o outro aí que a gente sempre fala... Vou indicar pros meus amigos. Isso aí, indica pra galera lá. Aí, Rafa. Aí, Rafa, bora lá. Vai lá, procura o Matheus ou o Wesley lá, fala que você veio pelo Sharks, com certeza eles vão cuidar de você aí, cara, com certeza, vai lá. E outro, eu me atrasei um pouco aqui, pessoal, porque eu moro num condomínio aqui de Mogi das Cruzes, a gente tava com um problema na portaria, né? E o que acontece? O portão travou. E aí eu atrasei uns 10 minutos, né, do horário programado para chegar aqui. Não que eu nunca me atraso, né? Eu sempre me atraso. Mas dessa vez teve esse motivo. E aí eu tive que ficar ligando para a portaria do condomínio, para o porteiro sair, para resolver o portão e tal. O que eu percebi, o meu condomínio carece de uma ferramenta inteligente de comunicação. Se eu tivesse uma iVillage no meu condomínio, eu faria uma abertura de chamado ali que já cairia para o síndico síndico já acionaria a manutenção e eu conseguiria uma comunicação muito mais rápida e assertiva com o porteiro, né? Então assim, como a gente só percebe quanto uma comunicação faz falta no condomínio quando você precisa dela. Ah, mas meu condomínio tá bem, eu não vou querer ter custo mais aqui no meu condomínio. Galera, eu falo pra vocês, ele é muito mais barato do que você comprar um cafezinho na cidade. Olha pra você ver o preço do MyVillage. É muito mais barato. E se você quiser ainda mais desconto no MyVillage, você vai lá, você entra no MyVillage, no @myvillage.com ou no Instagram, MyVillage, ou no myvillage.com.br e fala, eu vim pelo Sharks. Você vai ter uma condição especial para o seu condomínio. Então, se você é síndico, faz parte de um conselho, ou simplesmente você é um morador e quer melhor para o seu condomínio, para não sofrer exatamente o que eu sofri, deixando a nossa vereadora aqui esperando, né? Então, você tem aí um aplicativo inteligente para o seu condomínio, que vai melhorar a comunicação. E eu peço para vocês, muito importante, galera, hoje a gente está aqui no canal ATCast, então você está assistindo a gente ao vivo aqui no YouTube, é simples, deixa o seu joinha e aciona o sininho para as notificações, você vai ver outros podcasts que tem aqui durante a semana, que são vários muito legais, e falando rapidamente sobre isso, parabéns aos meninos do Tadicaú, que essa semana eles completaram 1 ano de podcast. Que massa. Demais, parabéns aí, sucesso pro Tadicaú, que venham outros anos
e de podcast que Mogi merece. Outra coisa, a gente tem o nosso canal oficial, que depois da gravação também o vídeo ele fica disponibilizado lá por um bom tempo, né? Na verdade, fica pelo tempo que o YouTube achar que é importante. A gente tem o nosso canal Sharks Podcast. O Sharks tem o apóstrofo em cima do nosso, então essa é a forma mais fácil de você achar. Sharks com apóstrofo podcast, como se escreve mesmo, tá? Você vai lá e a partir de amanhã, essa conversa aqui, esse bate-papo que começa agora, fica gravado pra vocês. Deixa seu like lá também, aciona o sininho pra receber as notificações, porque chegando a 1 milhão, provavelmente eu acho que eu vou... fazer uma viagem internacional, né? Tô precisando. Leva os convidados. Tá vendo? Vamos levar os convidados. Vamos começar o papo aqui com a Malu. Malu, bora lá. Primeiro de tudo, muito obrigado, né? Eu sei que o tempo... Bom, a agenda de político que realmente trabalha, obviamente, ela é muito apertada. Sim. Essa semana você estava no Sul. Exatamente. Voltei quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite. O que você está fazendo lá no Sul? Eu fui convidada para falar em um congresso chamado Parlamento e os Direitos da Criança e do Adolescente. Qual que foi o objetivo desse congresso? Foi reunir uma série de iniciativas do Brasil e também de Portugal, Espanha e África para a gente poder falar sobre como que o jovem pode participar mais da política. Então, por exemplo, tem aqui em Mogi, na Câmara Municipal, um programa que chama Parlamento Estudantil. Tá. Você já ouviu falar? Uhum. Que o jovem do ensino médio, também do ensino fundamental, ele escreve um projeto de lei, então uma ideia para melhorar para resolver algum problema da cidade, e ele é selecionado para poder ficar como um dia de vereador. E aí, nesse congresso, a gente compartilhou essas experiências. Eu fui lá para poder compartilhar essa experiência porque eu participei do Parlamento Estudantil em 2016. Então, eu estudava no Deodato, né, no Dr. Deodato Wertheimer. Eu estava no ensino médio e essa experiência me fez ter muita vontade de realmente entrar na política. Foi ali que te deu esse estopim de... Porque eu ia te perguntar, primeiro de tudo, eu tenho que te fazer uma pergunta, obviamente você responde se você quiser. Qual a sua idade? Quantos anos você acha que eu tenho? Cara, eu acho que você deve ter aí os seus 18 anos. 18, 19 no máximo. Você tá sendo muito generoso. Não, na verdade, sabe por que eu tô tomando isso como ideia? Porque eu sei que você é a vereadora mais jovem da história de Mogi das Cruzes. Uhum. Eu imaginei isso. Tá. Eu cheguei esses dias no conselho tutelar, eu falei assim, você que é a vereadora mais jovem? Eu falei assim, gente, tô acabada, mas sou eu mesmo. Eu tenho 22 anos. Super jovem. Eu fui eleita com 20 anos, né? Então, mas fui realmente diplomada com 21 anos. Então, quando eu tinha 16 anos, eu participei desse parlamento estudantil. E aí, nesse congresso, a gente reuniu diversas iniciativas que têm modelos diferentes de poder propiciar esse protagonismo do jovem, né? Então, por exemplo, a gente escutou a experiência de Camboriú, que os alunos eles ficam não só um dia como jovens vereadores, mas 2 anos. Então, todo mês eles fazem reuniões com os vereadores para propor ideias e levar demandas das escolas, da cidade de uma forma geral. E esse é um meio muito bacana da gente poder realmente ampliar essa participação, trazer educação política. Então, foi um momento que eu mais aprendi do que realmente compartilhei, porque a nossa experiência aqui do Parlamento Estudantil de Mogi precisa melhorar muito. Tem muita coisa ainda. Sim. Porque eu vejo assim, se a gente pensar em transformação de sociedade, né, a gente tem a sociedade que... vamos falar dos pais educando os filhos, né? Eu fui educado, por exemplo, do meu pai falando, cargo bom para você tem que ter um cargo público, você tem que ser concursado, você tem que ter uma estabilidade. Eu nunca fui concursado, eu trabalhei CLT até 2000... Bom, e depois, obviamente, eu fui professor, mas era um trabalho paralelo ao empreendedorismo que eu já tinha, né? Uhum. Eu sou consultor ambiental desde 2009. Legal. Foi professor do quê? Professor de curso técnico da área de gestão ambiental. Legal. Né? Que é a minha área de formação. Uhum. Na antiga Escola Técnica Mogiana, eu dei aula lá há 7 anos. Uhum. Né? Muito legal, uma experiência muito... Educação é uma coisa que me encanta. Que bom. Mas, assim, eu vejo essa transformação e, por exemplo, a minha geração está sendo uma geração de pejotização. De pessoas querendo empreender cada vez mais. O mundo digital propicia isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo mais jovens também se interessando por política. Muito. Então, o que você enxerga? Você enxerga que realmente há essa mudança? Você, obviamente, faz parte dessa mudança. Como você enxerga desse cenário? Vamos pensar a nível... regional. Aqui em Mogi, por exemplo, você enxerga o interesse dos jovens pela política? Como é que tá isso aqui em Mogi? Com certeza. Olha, Edu, vou falar contando minha história pra você. Eu lembro que em 2016, quando eu comecei a me interessar por política, eu comecei por essa experiência aí do Parlamento Estudantil, tinha um programa também da Prefeitura Municipal que era o Jovem Prefeito, havia ali uma mobilização para realmente chamar os jovens para participar da política. E eu lembro que eu ouvia muito dos meus professores, dos meus familiares, de que eu era uma exceção.
por querer participar da política, por querer fazer parte dos debates, dos conselhos municipais. E hoje eu vejo que é totalmente diferente, que as pessoas elas querem falar, que os jovens querem sim participar, porque eles têm causas, eles têm ideias, eles têm opiniões e eles querem expor isso de diferentes formas. A gente teve uma realidade que mostra isso pra gente, um dado que mostra isso pra gente é a questão dos títulos de eleitores. A gente teve, no início do ano, um cenário bem preocupante de que a gente tinha a menor taxa de, por exemplo, de inscrição de título de eleitor, dos né? 16 anos ali dos até os 16 18. anos até os 18 era a menor taxa, e isso foi muito preocupante. Então, o que aconteceu? A gente começou a se mobilizar aqui em Mogi, por exemplo, para fazer campanhas nas escolas estaduais, escolas particulares, para conscientizar a galera de tirar o título. E isso foi no país inteiro, né? Artistas se movimentaram em cima disso para poder trazer essa movimentação. E aí, qual que é o resultado? A gente teve um aumento de 47% de jovens de 16 a 18 anos que tiraram o título de eleitor. Então, sim, a galera quer participar. Agora, o que a gente tem como, talvez, questão que a gente precisa melhorar? É como eles participam da política. Hoje, a juventude está, de certa forma, nas redes sociais. Esse é o espaço do jovem. Só que a política nas redes sociais, ela é muito tóxica, né? Total, velho. Eu queria... Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, mas eu já entro nela. Mas continua o seu raciocínio. Então, a política nas redes sociais, ela é tóxica. E por quê? Porque é meio agressiva. Você não pode falar uma opinião que no Facebook que as pessoas já vão te xingar, já vão te esculachar. Sim. Então, isso assusta o jovem. Por quê? Às vezes ele tem uma opinião ou ele tem uma percepção que ele não sabe se realmente ele pensa daquela forma, às vezes ele está se formando o pensamento, aí ele vai para o espaço da rede social em que nada se pode falar, porque tudo é certo ou errado, ou tudo é direita ou esquerda, e não... A gente está trabalhando muito a polarização da política, A polarização, né? Exatamente. E aí o que eu vejo? Que isso afasta o jovem de realmente... Ele quer participar, ele quer se posicionar, mas às vezes ele fica intimidado por conta desse cenário que a gente tem nas redes sociais. Então hoje a gente tem um caminho que é extremamente importante, que é o quê? De educar politicamente esses jovens. E aí, quando eu falo educar politicamente, não é doutrinação. Sim, exato. Não é dizer assim, olha, jovem, você precisa seguir... A minha ideia é absoluta, Você né? precisa seguir a ideologia da direita, ou você precisa seguir a ideologia da esquerda. Não, é o quê? Você saber quais são os dois polos, Você precisa ou estudar o política. meio, por exemplo, o centro. Saber como que funciona a política no Brasil para você poder realmente se posicionar. Sabe o que é uma coisa doida que eu vejo? E aí não é exatamente tanto dos jovens, é da internet, de alguns adultos discutindo determinados assuntos. Por exemplo, quando começou o boom da direita no Brasil, né, lá nos meandros de 2000, quando começou já ali, né, as manifestações em 2014, né, quando teve a época, os 20 centavos, aquela revolução toda 2013. na rua, né? 2013, 2014 ali, começou uma ascensão maior da direita. Sim. E aí eu vi muitas pessoas, amigos meus, assim, que tinham sempre um posicionamento de esquerda, cansado da esquerda, indo pra direita. Sim. E aí a direita se tornou uma verdade absoluta. Aí aquilo sempre me colocou uma pulga atrás da orelha de falar assim, não que eu sou contra nada, mas deixa eu entender. Né, o contexto das coisas. E aí eu vejo algumas pessoas falando assim, porque doutrina marxista, doutrina de comunismo, de socialismo, nunca deu certo em lugar nenhum. Mas aí você fala para as pessoas, mas o que você entende sobre socialismo, por exemplo? Então a pessoa sabe responder. Ela não sabe, ela não sabe nem o que é Marx. E assim, muitas pessoas, quando falam assim, né, porque a escola... Aí você pega um cara de esquerda que fala assim, todos os economistas da escola de Chicago faliram. Todas as economias de Chicago faliram. Eu falei assim, tudo bem. Vou estudar um pouquinho sobre os economistas de Chicago, né? A ideia da escola de Chicago de economista. Que é a do Paulo Guedes, né? Sim. O exemplo. Aí você vê vários países do mundo que o cara defende que tem essa economia. Aí você fala assim, explica um pouquinho pra mim qual que é o modelo de economia dele. Não, veja bem, porque o PT, aí o outro fala, não, porque o Bolsonaro... Eu falo, porque as pessoas acabam se apegando a políticos, a personas, e não a ideias de verdade, não se aprofundar. Isso aí é muito real que você está falando, que eu lembro até hoje de uma jovem que eu conversei, e ela dizia, não, eu sou conservadora, e nas ideias eu sou, e na economia eu sou liberal, sou de direita e tudo mais. E aí a gente estava falando, acabou entrando sobre o assunto do passe livre. Aí ela falou assim, eu sou favorável ao passe livre. Então você eu falei, mas isso não é de direita? Ela falou assim, não, mas isso beneficia os estudantes. Então, assim, realmente falta esse esclarecimento. E aí, pra te dar só um spoiler do que a gente tem feito em relação a isso, a gente criou um programa no mandato chamado Juventude Mudando a Política. Então, já fazem 4 meses que a gente tem reunido 40 jovens pra falar
sobre esses conceitos básicos. E para poder realmente trazer essa educação política para eles de que dizer, bom, você talvez tenha um posicionamento mais para a esquerda, mas tudo bem se você concorda um pouco com as ideias da direita. Não existe certo ou errado, ou essa é a verdade absoluta, como você falou. Sim. Então, acho que isso falta nas escolas estaduais, falta nas escolas particulares, trazer essa conscientização. Tem uma frase que eu ouvi quando eu estava no Grêmio Estudantil e que me impactou muito, que é do Anísio Teixeira. Fala que a escola pública é a máquina de formar as democracias. E aí a gente se questiona, será que essa escola que a gente tem hoje, esse modelo de escola hoje, tem realmente fortalecido as pessoas para atuarem na democracia? Eu acredito que não. Eu também acho que não, porque até a própria juventude, mesmo por mais que hoje você já enxergue um interesse, uma mudança numa parcela da sociedade, as pessoas hoje elas não se interessam por nada. Hoje é tudo muito fugaz, é muito fútil, né? Eu acho que fugaz é uma palavra muito mais propícia para esse momento, no sentido de, na minha visão, o jovem hoje ele consome cada vez mais rápido. Um exemplo disso é o aplicativo TikTok, né? Então você consome as coisas em segundos. E você muda daquilo, e você muda de interesse, percepção, gosto, peculiaridades, até mesmo posicionamento, na mesma velocidade do TikTok. E isso é uma coisa preocupante, porque eu costumo dizer assim, eu ainda tenho uma lembrança muito afetiva do meu avô, dos meus pais quando mais jovem, e eles tinham algumas posturas que eu paro para refletir se são certas no momento de hoje. Então eu vou dar um exemplo, piadinhas que hoje a gente enxerga que teriam um cunho racista total. Sim. Mas que era uma cultura que se utilizava disso. Então hoje eu tenho a plena certeza que isso não cabe no momento de hoje, mas há uma reflexão sobre isso. Exato. Não um posicionamento de atacar quem tinha gradativamente uma evolução sobre determinada ideia. Então é o exemplo do meu pai. Eu não vou querer mudar a cultura do meu pai. Mas eu posso conversar através de um diálogo. Pai, poxa, hoje já não cabe mais isso. Porque eu vejo muitas pessoas mais velhas atacando na internet hoje. Principalmente no Facebook, né? Eles acessaram. Tá certo, a democratização da internet ela é para todas. Mas eu acho que a educação é para o jovem, é para todos. Mas mesmo assim, eu acho que há esse movimento contrário. Eu costumo dizer esse movimento para mim parece muito, sabe quando você tem aquela plaquinha na praia assim de cuidado, é correnteza. E a pessoa fala assim, eu vou entrar aqui. Né? Você vai ser jogado pro fundo do mar, amigão. Então assim, para você sair dele, não é você nadando contra a correnteza, você vai por fora dela e sai da arrebentação. O que eu quero dizer sobre a sociedade, sobre o jovem, é que muitas vezes ele tá seguindo aquela correnteza e ele vai chegar num ponto que ele não vai sair, ele vai se perder e ele vai se afogar. O mais velho, ele tá entrando num mar turbilhado que é chamado de internet, de redes sociais, e que ele deixa se levar por aquilo. Sem ter o mínimo de inteligência de como realmente eu posso utilizar essa ferramenta. Filtrar. O jovem pesquisar, estudar. Pô, eu era da época que eu ia pra biblioteca pegar um livro e fazer uma pesquisa. Hoje, jovem, tipo, eu fiz aqui uma pesquisa, coloquei num chat, a galera começou a formar, eu formei minha opinião e joguei lá na internet, na mão do professor. Não, e receber pelo WhatsApp e repassar como se aquilo realmente fosse verídico, né? Às vezes até espalhando fake news. Isso realmente é um ponto interessante que você falou, né? Porque às vezes, realmente, a gente precisa fazer essa educação política com os jovens, porque é essa geração que tá chegando, mas também pensar em como mudar, talvez, esse tipo de comportamento das pessoas que são mais velhas, né? Que estão ocupando ali e que acabam, vou falar pra você. Às vezes eu postei sobre a questão da viagem. Foi uma experiência, fui convidada pra estar ali no Instagram. Cara, a galera super vibrando, falou que legal, né? Querendo que de certa forma eu tô representando a minha cidade. No Facebook, eu fui massacrada. Por quê? Vai Nossa, trabalhar. O que a vereadora tá fazendo ali? Nossa senhora, vai fazer seu trabalho. O que vai trazer pra Mogi? Sério que você parou pra ver isso? Então, assim, é uma galera que realmente quer só atacar, quer só falar mal e não construir. Então, realmente, é um ambiente tóxico, né? E a gente precisa mudar e fazer... Acho que a educação é o caminho, né? Eu tenho um problema, tá? Você vai entender, assim, eu sou um cara que eu não tenho papas na língua. Né? Então, quem vê a evolução do programa aqui, é o meu sócio que hoje não tá aqui, né? O cara deve estar lá no Nordeste, se divertindo. Né? Delícia. Esse aí pode. E aí, ele mesmo uma vez ele me puxou a orelha, ele falou, cara, maneira, de vez em quando você solta muito palavrão, eu sou muito enérgico naquilo que eu falo. Eu, tipo, pra falar, foda-se, eu falo.
sabe? Tipo, cara... E eu comecei a me policiar. Aí eu falo assim, gente, eu me enxergo, por mais que eu não sou formado em comunicação, mas o que a gente está fazendo aqui é um papel de comunicação, de comunicador. A gente vai estar criando uma ideia aqui, um diálogo que pode repercutir na internet. Então, com certeza. Entendo que eu tenho peso na minha fala. Aí eu comecei a aprender com isso, então isso mostra que até mesmo eu aqui, Eduardo, como hoje um cara que tem a sua representatividade na internet, mesmo que seja uma parcela ultra mínima, mas eu estou dialogando com determinado assunto, com pessoas aqui, e eu tenho que entender a minha responsabilidade. Então eu venho pensando cada vez mais no que dizer, como dizer, o que fazer, e também mudar a opinião. Eu vou dar um exemplo de uma mudança de opinião que eu tive aqui. Eu sempre tive uma visão política muito mais de esquerda. Sempre tive. E eu sempre fui muito avesso à direita. Só que, cara, você vai conversando com pessoas, e eu não exatamente na política, mas no pensamento, na linha de pensamento. Aí um dia a gente teve uma pessoa aqui, um profissional, cara, fantástico. A gente estava falando sobre arma. Mas em nenhum momento ele falava da liberação de arma, da violência. Ele falava, pô, a gente entende tudo isso. Mas qual é o melhor ponto? Então, assim, resumindo aquela história, a gente chegou no consenso de um diálogo. Eu divergi de muita coisa dele, mas eu não preciso ofender, não preciso desrespeitar. E ele divergiu de muita coisa que eu tinha de pensamento, e em nenhum momento ele sacou a arma pra mim. Ele falou, não, meu movimento é melhor. Eu acho que a gente consegue absorver num diálogo coisas boas, coisas que enfatizam aquilo que fala, pô, agora eu já sustentei minha tese, pois isso aqui não é legal. Edu, sabe o que acontece? A gente tinha, antes de 2013, acho que 2013 foi um marco mesmo pro Brasil, as pessoas realmente não queriam participar da política, política era uma coisa... Né, que não odeio político, política é tudo igual e tudo mais. E aí a gente percebe uma mudança muito grande nos últimos anos, as pessoas participando, tanto esse movimento de direita sendo fortalecido. Só que qual que é o problema que eu vejo hoje no país? É a questão do extremismo. Né? Então, tanto da esquerda, tanto da direita. E quando a gente cai nessa do extremismo, a gente vê o outro que tem uma opinião diferente da nossa como inimigo. Então a gente não consegue dialogar com ele, a gente não consegue nem ver que ele é uma pessoa. É uma frase que eu sempre falo, cara, por trás de toda ideologia existe uma pessoa. Total. E aí a gente acaba não se conectando, porque fala assim, não, já vi a roupa dela, já escutei isso, né? Já vi a roupa dela, roupa de esquerdista, se veste como esquerdista, não quer nem se aproximar. Às vezes a pessoa tem tanto pra contribuir, e aí a gente acaba se fechando no nosso mundinho, só conversando com quem concorda com a gente. E aí como que a gente cresce? Né? Zero. Conversando só com gente que a gente concorda. Então, realmente, acho que esse é o ponto, assim, eu não acho que, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum essa questão de ideologia de direita, de esquerda, e é muito forte isso. Eu acho que o problema não é isso, o problema é o extremismo, porque as ideologias estão aí, mas é como a gente lida com elas, né? E aí também, uma coisa que me move muito na política, né? As pessoas sempre têm dúvidas. Uma vez eu fiz uma enquete no Instagram perguntando, você acha que eu sou de direita ou você acha que eu sou de esquerda? E deu 50% os dois. Eu acho que você é de esquerda, eu acho que você é de direita. Você se posiciona como... Você tem uma posição de esquerda, direita, centro... Eu tenho dificuldade, vou ser bem vulnerável com você, com quem tá assistindo a gente. Por quê? Qual que é o meu foco dentro da política? Resolver problemas. Resolver o problema que as pessoas vivem diariamente. E poder realmente servir as pessoas com aquilo que eu acredito. Então, por exemplo, às vezes acho que a gente fica muito nessas ideologias, às vezes discutindo também muitas temáticas que não existem na prática e que também na prática não está promovendo ali justiça social, não está promovendo dignidade, não está promovendo uma mudança. Então, eu vejo que muitas vezes a gente fica nessa discussão de ideologia e não vai para a ponta realmente pensar em uma política pública de impacto. Eu vou fazer uma provocação. Eu acho que você é uma pessoa de esquerda. Mas você, entenda o que eu tô falando. Você é uma pessoa que eu acho que tem uma visão de esquerda, porque você usa muito na tua pauta, na tua campanha, coisas... bandeiras sociais. Sim. É por isso só. E isso não significa que você não dialoga e não tem pensamentos, de repente, na economia ou em alguns outros pontos, até mesmo sociais, na direita. Mas sabe qual que é uma questão Diga que lá. eu fico incomodada? Porque quando a gente vai falar sobre, por exemplo, violência contra a mulher, quando a gente vai falar sobre redução da desigualdade, a esquerda pegou essas pautas para ela como se fossem deles. Concordo. E não é. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre liberalismo igualitário, né, que é a questão de realmente centro-direita.
O que o John Rawls pensa, né, sobre liberalismo igualitário? Como que eu vou trazer liberdade, essa liberdade que muita gente defende da direita, sendo que as pessoas não têm oportunidades iguais de se desenvolverem? Isso é redução de desigualdade. A gente fala sobre redução de desigualdade nisso. Então, assim, eu tenho certa dificuldade. Ao mesmo tempo, tem gente que acha que eu sou muito de centro-direita porque eu sou evangélica. Mas isso... E porque eu tenho pautas, porque eu tenho valores cristãos. Aí tem eu vou falar que, na minha visão, isso aí seria quase que uma apropriação indébita. Né? Que, por exemplo, a direita tomou a religião como se fosse dela. Uhum, exato. E todo evangélico, ele é de direita. Uhum. Não existe isso. E aí, todo evangélico, de certa forma, tem que lutar pela justiça social. E a justiça social hoje tá onde? Na esquerda. Aí você fica assim, né? A pessoa fica... Então eu entendo, assim, a sua... Eu acho que a sua percepção sobre mim, porque... Ele tá, acho que na minha visão, algumas pautas foram apropriadas por determinados personagens políticos momentâneos, sim, né? Então, o Lula sempre veio lá com a classe trabalhadora, né? Sim. O Bolsonaro veio família, religião, mas não significa que dentro de uma classe trabalhadora não exista família, religião, e dentro da religião, ali as pessoas que estão da família também não tenham pessoas que exato, lutam pelos aspectos sociais. Uhum. Então eu acho que assim, ao meu ver, falta muito o entendimento da sociedade, o interesse de entender o que é direita, o que é esquerda, para entender. E eu não vejo problema nenhum a pessoa falar, eu sou de direita. Sim. Eu aprendo muito, eu dialogo muito com... Eu tenho um grande amigo que ele é de direita, mas ele não é, entenda, ele é de direita, mas ele não se denomina bolsonarista. Isso. Ele é de direita. Uhum. Quando eu dialogo com ele, ele sabe... E nem o Bolsonaro é tão de direita assim, exato, né? Não, ali eu falo que, assim, muitos políticos, quando chegam nesse determinado patamar, eles são fantoche e eles são programados ou ali controlados para fazer o que a mídia... Então, por exemplo, a mídia estava massacrando a esquerda, então ele cria um fantoche aqui para bater neles. Uhum. Mas a velha política tá ali... sabe, tipo, sabe, verbas fantasmas ali, sim, orçamento secreto. É tudo que a gente sabe que existe da velha política. O cara tava ali há 28 anos, você acha que o cara é diferente de alguém? Sim. Entendeu? Então, assim, mas ele tem uma visão. O discurso, ok. Uhum. A prática, não. Então, eu acho que o que eu penso, né, independente de ser de direita ou de esquerda, se determinar assim, enquanto política, pra mim o que importa é o resultado. Então, beleza, essa política pública tem um viés de esquerda. Ok. Mas deu resultado? Deu resultado, transformou a vida das pessoas. Eu acho que esse é o ponto que falta no nosso debate, principalmente agora nas eleições, né, que tá chegando. Total. Acho que precisa desse aspecto. Mas assim, eu prometo pra você que eu parei de falar desse assunto, porque isso aí a gente pode ficar aqui 5 horas. Pode que falar. A gente vai falar esquerda, direita, Corinthians, São Paulo, Palmeiras... Não muda. Isso no Brasil, acho que as pessoas precisam se movimentar e procurar se informar. Isso. Não tem problema se você e aqui é um canal pra isso também, né? Que a gente tá trazendo informação de qualidade, tá conversando. Eu sei que você tem talvez ideias que divergem da minha e tá tudo certo. Tudo bem. Mas eu acho que é o caminho que a gente tem falado aqui, é realmente como as pessoas podem se posicionar melhor, né? Porque isso vai fazer bem pra nossa democracia. Quando a gente fica nessa ideinha de tem político de estimação, de extremismo de um lado, cara, a gente tá massacrando a democracia. E outra, não é na rede social que eu vou te cobrar. Uhum. Cara, vai ser na próxima eleição. Puxa, você teve meu voto? Sim. Na próxima, se eu não gostei de alguma coisa, eu tenho uma opção de mudança. Uhum. Mas eu não preciso ficar vomitando a minha raiva na internet. Mas isso a gente já falou. Na verdade, o que eu queria falar com você é o seguinte. Eu queria me atualizar um pouquinho dos trabalhos que você vem fazendo aqui na Câmara de Vereadores de Mogi das Cruzes. Legal. Se você sente... Porque assim, eu sinto que nessa última eleição de 2020, houve uma dança das cadeiras até que significativa em Mogi das Cruzes. Muito importante. Muitos anos não existia. Sim. Muitos anos era... E eu não vou falar de cacique, eu não vou falar se tá certo ou errado. Não é esse o mérito, tá? Julgue quem achar que tem que julgar, seu pensamento é esse. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou dizer que por muito tempo, as mesmas figuras carimbadas ali estavam e você começa a ver pessoas diferentes. Até mesmo na campanha eu vi muita gente engajada que não os mesmos santinhos que eu pegava na frente de uma escola. Então, como é que tá sendo lá dentro hoje? Como é que você sente que os seus colegas ali de vereadores, são colegas parlamentares, é isso? Isso. Colegas parlamentares estão agindo, linha de pensamento, para onde tá indo?
o futuro de Mogi na sua visão, assim? Politicamente falando, óbvio. Caraca, que resposta essa pergunta. Brincadeira. Mas realmente foi uma renovação muito importante. Acho que a gente tem que falar desse fato, né? Em 2020 a gente teve a prisão de 6 vereadores. E eu acredito que isso contribuiu para trazer um choque de realidade, de acordar mesmo a população de que era preciso mudar. Porque não adianta a gente votar nas mesmas pessoas e esperar um resultado diferente. Então foi 60% de renovação. Mas eu acho que ainda a gente precisa avançar muito enquanto Câmara Municipal, porque de 23 vereadores, a gente só tem 3 mulheres, por exemplo. E tem 2 jovens, mais ou menos, né? Eu que sou a mais jovem, tem o vereador Bigêmeo, que é um pouquinho mais jovem, o vereador Edinho, e a gente não tinha nenhum jovem na outra legislatura. Então, acho que a gente melhorou, mas tem um caminho ainda para trilhar, para ainda ser mais representativo com a população. Tem sido muito boa a experiência, assim, com os vereadores, é o que eu vejo, né? A questão de aprovação de projetos, ela é muito marcante. Te dão voz? Se não dão, a gente porque grita lá. Ela é novinha, deixa ela ali, ela não vai participar disso, não. Edu, vou falar pra você que eu não cheguei com 2 pés na porta. Eu acho que isso fez a diferença ali também para as pessoas me respeitarem. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei na Câmara Municipal, primeiro mês ali de janeiro, eu conversei e tomei café com todos os vereadores. Porque eu queria me apresentar e mostrar pra eles as minhas pautas. Então, falar, eu me envolvo com isso e a gente pode contar comigo nesse sentido. Porque é uma coisa que a gente não pode ignorar, acho que a renovação é importante, a juventude na política é importante, mas tem muita gente com experiência ali que sabe realmente também servir a população. Vou falar do vereador Pedro Comura, por exemplo. Ele tem 9 mandatos. Era pra gente ser 2 opostos, eu sempre falo isso, porque eu sou a mais nova, ele tá ali o decano da casa. Mas a gente dá super bem, ele é um vereador muito produtivo e a gente aprende muito com ele. Então, acho que a gente precisa sempre fazer esse equilíbrio, né? Posso te fazer um parênteses nisso aí? Uhum. Na minha visão, olha como é que a gente pode divergir de forma tranquila. Uhum. Eu já não concordo com uma pessoa há muito tempo naquele mesmo cargo. Eu acho que... Eu também não quero isso pra mim, por exemplo. Eu queria que fosse assim, vereador, no máximo 2 mandatos. É isso. Porque eu acho que no Brasil, em 4 anos, você não muda nada. Entendeu? Ou você tem um mandato um pouco maior, ou você, por enquanto, tem... Em alguns cargos não deveriam ter reeleição. Sim. Prefeito, governador e presidente, não. Uhum. E assim, mas, mesmo assim, eu super aceito. Sim, é isso. Eu também não, por exemplo, eu não me vejo mais de 2 mandatos na Câmara. Realmente eu acho que, mas eu tô dizendo que a experiência dele, por exemplo, traz uma contribuição importante. A gente não pode ignorar, falar assim, não quero falar porque ele tá há muito tempo aqui. Não, né, isso que eu quis dizer. Então, assim, o que eu vejo de diferença hoje que as pessoas têm falado bastante? A aprovação de projetos. Antes, por exemplo, né, os vereadores novatos, então, por exemplo, eu que estivesse chegando, ia ter um pouco mais de dificuldades, porque esses caciques que você falou, que tinham aí dentro, né, da Câmara Municipal, acabavam tomando um controle e falando, não, esse projeto aqui eu vou barrar, vou deixar aqui na comissão esperando um tempo, vamos ver se ela fica boazinha, o que acontece para eu poder encaminhar. Hoje não, a gente, por exemplo, ano passado eu consegui aprovar 2 projetos de lei muito importantes para a cidade. Isso é marcante para um primeiro ano. O primeiro é a distribuição de absorventes para as meninas em situação de vulnerabilidade. Fantástico. Combate à dignidade, à pobreza menstrual, que a gente fala, né? E o segundo, que eu tenho muito orgulho também, que é a gratuidade na tarifa de ônibus para os alunos que eu prestar o Enem no dia do Enem. Meu sonho era ser o passe livre. Tem tua canetada ali? Tem tua canetada ali? Tem minha canetada ali. É isso que eu gosto de ver na política. Meu sonho para Mogi seria o passe livre estudantil para todos os estudantes do ensino médio. Mas é uma luta muito desafiadora pela questão orçamentária. Tem custo, né? Tem custo, né? Tem que pagar quem que paga essa conta? É aí que entra um pouquinho também do equilíbrio e de uma política inteligente. Porque se eu fosse simplesmente pela minha ideologia, eu poderia propor lá e bater e falar, prefeito, você tem que fazer um movimento gigante, uma pressão política, mas aí a gente precisa olhar também o quê? A responsabilidade fiscal. Então, eu não posso fazer política de uma forma irresponsável, sabe? Eu, sendo de esquerda, falaria pra você, não vai dar uma pedalada, hein? Aí, ó, e eu sou de esquerda, né? Então. Então, assim, foram 2 projetos importantes, mas a gente ainda tem um desafio de qualificar os projetos. Hoje, por exemplo, eu faço parte da Comissão de Finanças, que é uma das comissões mais importantes da casa. Um projeto de lei, só para explicar o trâmite para você, o vereador apresenta, aí os vereadores votam se esse projeto é de deliberação ou não. Se for de deliberação,
ele vai para as comissões. Então, a primeira é a CCJ, que tem, por exemplo, o Congresso Nacional, que verifica a questão da constitucionalidade, questão jurídica. Né? E a segunda, falei que o microfone que eu fico batendo. E a segunda é de finanças, para ver a questão financeira. Eu faço parte aí dessa comissão. E a gente tem recebido muitos projetos de lei que, assim, na prática, resolve qual o problema? Eu não sei. Dá um exemplo de um projeto... Eu não vou falar para eu não criar mas indisposição. Não precisa falar do de Mogi, mas, por exemplo, algo que você já viu na política, que falou assim, ó, teve isso, não precisa ser em Mogi, pode ser em outro município, algo que você já viu na política, falou, esse é um tipo de coisa, por exemplo, eu já ouvi dizer que político fica aprovando muito nome de rua. É isso. Ó, dia do samba. Vou falar que a gente aprovou, eu não votei. Eu não votei esse projeto, mas é o dia do samba, é o dia do garçom, é o dia de não sei o que lá, Tem muito isso. E às vezes é interessante você colocar uma data comemorativa dentro do calendário da cidade, mas uma coisa que eu sempre me questiono é o que isso resolve, o que isso agrega de fato para a cidade, para as pessoas. Saúde, educação, aos elementos básicos. Exato. Não é que eu entendo que não é que você não está querendo o demérito da homenagem, exato. Mas e nem de quem tá querendo homenagear, por exemplo. Coisas mais... Isso que eu até falei, eu não quero fazer nenhuma disposição com os vereadores, claro. Porque às vezes... E nem eu quero te provocar para isso, tá? Às vezes eles têm as suas motivações e os seus grupos representativos e ok. Mas assim, até o Diário de Mogi fez essa semana, esse levantamento. A gente aprovou, eu não lembro exatamente a quantidade, mas a gente aprovou muito projeto esse ano e também muito projeto de homenagem às pessoas, assim. Sim. Então é o título de cidadão mogiano, por exemplo. Eu queria ganhar esse título, cara. Sério, você não é mogiano? Eu sou mogiano, mas eu queria ganhar a chave de Mogi. Alguém me dá a chave de Mogi? Não sei o que vai abrir aquilo, né? Vamos bater 1 milhão aqui. Bater 1 milhão. Aí, gente, ajuda o Edu a ganhar o título cidadão mogiano. Então, assim, quando você fala pra onde vai Mogi, eu fico um pouco preocupada quando eu olho essa realidade. Quando a Câmara podia estar discutindo sobre a questão de mobilidade urbana, podia estar discutindo sobre a pobreza, e às vezes gasta um tempo, né, investindo para discutir esse tipo de pauta, para poder ficar fazendo essas celebrações. Então, eu não sou contra isso, tá? Quer ver? Eu só vou pegar... Desculpa te cortar. Bom, primeiro de tudo, né? Eu vou fazer um parênteses aqui super rápido, para você entender a dinâmica do podcast aqui. Eu vi... eu não vou lembrar agora. Foi exatamente num podcast que eu acho que foi exatamente a Tabata Amaral, e contaram quantas vezes ela foi interrompida. Quantas vezes a mulher ela é interrompida. Muito. Eu já fiz isso trocentas vezes aqui. Não significa que eu não respeito você. É porque eu tô também num ímpeto de dialogar. Então, internet, se você acha que eu tô boicotando, eu já tô pedindo desculpa antes aqui, tá? Hoje é no amor, rapaziada. Hoje é no amor. Mas o que eu queria te perguntar, te indagar, era de um assunto que aconteceu comigo no ano de 2001. 2001, eu era bancário, tá? Eu trabalhava num banco. E teve uma oposição ao antigo sindicato dos bancários. Existe o sindicato dos bancários, mas era uma oposição. E a quem estava à frente na situação ainda era o Clodoaldo. Conheço, cara bacana, tal. Não era com ele. Fique tranquilo, Clodoaldo, não era com você o negócio. Era com a oposição do sindicato. E aí chegou uma pessoa lá no banco e falou, a gente tem aqui passagens, era convite de entrada lá do Etnewide, do parque, e ônibus, né? Aí tá bom, foi lá um grupo de bancários lá da agência que eu trabalhava, foi um dia feliz, tranquilo. E aí, eu lembro que naquele dia, quando o ônibus chegou, eu tava esperando na frente do banco e como eu ia pra longe e tal, eu liguei pro meu pai, eu morava com os meus pais à época ainda, e meu pai veio me buscar e eu fiquei esperando ele chegar e conversando com a pessoa que fez a excursão. Eu falei, legal, bacana a sua atitude, agradeci, né? Eu falei, você conseguiu uns ingressos pra gente. Como é que foi isso? Isso foi super fácil. Eu sou suplente de um vereador em Mogi. Olha o que ela falou na época, eu achei absurdo. Ela falou assim, e lá tem algumas votações, e aí foram pedir pra ajudar numa determinada pauta, né? Ele foi conversar e falou assim, e aí ela falou assim, o que eu ganho? Aí falou assim, tem esses convites do Etnewide aqui, ó. Caraca. E aí, ela ganhou aquilo num contraponto pra votar. A gente sabe que existe. Voto, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, isso existe. E não só na política, galera. Não vai ser hipócrita de achar que isso existe na política. Exato. Muitas vezes você vai fazer isso numa empresa. Quantas vezes você já ouviu falar de propina de empresa? Eu vou longe, né? A gente conversei aqui com um arquiteto, a gente tava falando sobre reserva técnica para arquiteto, que é um tipo de comissionamento. Então tem uma série de coisas. A sociedade está implícita com isso. Sim. Mas... você já viu isso no seu mandato?
Olha, eu já vi, por exemplo, vereador bancar ônibus para ir buscar a população e tá ali na manifestação dentro do plenário, para poder fazer barulho e pressionar os vereadores para votarem sim ou não em relação ao tema. E aí você pensa... A galera geralmente nem sabe o que tá fazendo ali. Nem sabe o Só que tá pega fazendo. o apito e sai E aí eu não gritando. sei, né? A gente escuta, o vereador pagou X pra pessoa aí e tudo mais. Então, realmente, isso rola, infelizmente. Pesado, né? Pesado, eu acho... E assim, é a mesma lógica da compra de voto, né? Então, a pessoa, poxa, você paga R$50 pra ela no dia pra ela votar em você e conseguir mais 2 familiares, isso ainda tá barato, tá? Porque hoje tá ficando mais caro. A pessoa tá cobrando um valor muito maior, principalmente se ela for pedir o voto pra outras 2 pessoas. Então... falta de uma política genuína, né? Então é realmente preocupante essa situação. É doido isso, porque o agente transformador dessa mudança é o que tem a contaminação no meio, que é o próprio político, porque ele que faz as leis ali, né? A legisla, tal, o legislativo, o executivo e tal. E aí hoje a gente tem uma briga entre o legislativo, o executivo, o judiciário, tal, ninguém se fala, todo mundo um quer ganhar mais que o outro. Eu acho isso tudo muito complicado, porque realmente a mudança, por mais que a sociedade possa cobrar, a mudança tem que partir dali de dentro também. Exato. Sabe como eu enxergo você? Eu vou te denominar glóbulos brancos. Você vai entender. E acho que eu ouvi isso. Eu ouvi isso dentro da política, que falou assim, é muito difícil. Realmente, no meio da política, você tem... Imagina, por exemplo, lá em Brasília, né? Tem muita gente. Tem muito político que está lá, como o presidente que ficou, acho que 20 e poucos anos lá na cadeira de deputado federal. Existem outros que estão talvez muito mais tempo, né? E que não faz nada. Eu já ia falar uma palavrão, faz nada. E aí, o que eu enxergo? Que os glóbulos brancos é assim, na defesa do nosso organismo, são eles que vão defender. Então, quanto mais glóbulos brancos, sei lá, se cortou, quanto mais glóbulos brancos fazendo ali a cicatrização, você resolve mais rápido. Então, eu enxergo que essa nova geração de vereadores, tanto de esquerda quanto de direita, de centro, meia-lua, soco, bolinha, shift, LR, não importa o seu posicionamento, mas eu enxergo que quanto mais gerações novas ali, terão novas linhas de pensamento e poderão ser essa mudança. Sim, entendeu? com Então, certeza. prazer, eu te denomino glóbulos brancos. Eu fico espero feliz. que você Obrigada. ajude a mudar Não, e eu isso, preciso né? das pessoas nisso, entendeu? E as pessoas realmente não aceitando esse tipo de proposta, por exemplo, quando um político chegar falando, não, eu vou votar porque eu acredito. Olha, eu vou falar sobre essa eleição de 2020. Edu, eu acho que foi uma eleição um pouco diferenciada, porque a gente viu menos papel na rua, não sei se teve essa percepção aí na escola que você foi votar, menos papel na rua, e também... Realmente as pessoas foram votar, a grande maioria, na minha percepção, foi votar porque realmente queria votar em alguém. Porque você sair da sua casa em plena pandemia, com a justificativa, podendo justificar isso de outras formas, você sair da sua casa para ir poder realmente votar, escolher um candidato, eu acho que foi realmente uma mudança. E vou falar também... A mudança aconteceu, na verdade. A mudança aconteceu. Saiu a situação e veio a oposição. E assim, campanhas também que não precisaram gastar... muito dinheiro para poder se realmente ter um bom resultado. Eu vou falar da minha campanha, por exemplo. Eu gastei... Quanto você acha que eu gastei na minha campanha? Olha, eu acredito que um vereador, posso estar falando besteira, mas na minha visão deve gastar aí uma média de 500 a 1 milhão. Meu Deus do céu. Um vereador Não, geralmente, na campanha? numa campanha. Não, é muito dinheiro. É muito dinheiro um vereador gastar tudo isso? Um vereador comum, assim, geral. Não tô falando... por exemplo, vamos pensar daqueles que têm partidos que têm mais grana, tal, tipo até uma milha. É muito? Então, deputado um pouco mais essa média. Eu gastei 5 mil reais na minha campanha. Caraca, velho, você fez o quê? Você pediu pra tia da Xerox da escola, imprimiu os santinhos? Você imagina? A gente teve... E assim, 5 mil que não foi do meu bolso, tá? Foi vaquinha, online... Eu vi. Foi doação das pessoas físicas. O que aconteceu na nossa campanha? Foi muito rede social, então a gente aproveitou muito. Eu acredito que a pandemia favoreceu muito a nossa campanha, porque a gente não tinha esse lance de bairro, assim, eu até tive um pouco de dificuldade nisso, mas a gente tinha muita rede social, então a gente começou a se relacionar realmente com os nossos seguidores e marcar videochamada e tudo mais. E muito voluntariado, gente que acreditava. Eu recebi amigos... tanto de você quanto de outras pessoas fazendo campanhas na internet. Então, amigos que vieram, assim, por exemplo, uma amiga veio e falou, você conhece a vereadora Malu e tal? E disposta a falar. Legal. Né? E o que eu fiz na internet esse ano? Tava em casa também, né? Eu sempre fui um cara que sempre gostei de me coçar e fazer alguma coisa diferente. Uhum. Então, eu trabalhei com eventos, trabalhei, sabe, com projetos, eu gostava da virada cultural, sempre estava envolvido. Minha área sempre foi a cultura. Legal. Né?
E aí eu lembro que muita gente, amigos, assim, a gente discutia em grupos de WhatsApp. Não, porque isso aí é lixo, isso aqui não sei o que. Eu falo, calma, mas qual o contexto, né? E aí, por exemplo... Que lixo? Taxa do lixo? Não, lixo de político. Esse tá. político é um lixo, isso aí não vai adiantar nada, tal. Então, por exemplo, eu lembro que as pessoas me colocaram como defensor do Caio Cunha, por exemplo. Uhum. Eu conheci o Caio Cunha e falei com ele algumas vezes, tá? Uhum. Não somos amigos próximos, nada, mas eu respeito como eu respeito o Marcos Mello, como eu respeito os outros que estavam ali na campanha, como seres humanos. Uhum. Só que quando vinham falar comigo, eu falava assim, olha, pessoal, eu não sei, mas assim, alguém parou pra procurar o projeto dele, entrou no site, viu se era coerente, se concordava com algumas coisas. Eu não concordo com algumas coisas que o Caio fala, né? Mas eu super respeito. É isso. Então, por exemplo, eu não quero entrar nesse assunto, mas só um assunto que ele trouxe aqui uma vez, ele trouxe um posicionamento e eu tenho uma visão contrária, que é a política de drogas. Não vou entrar nesse aspecto, mas ele tem uma visão e eu tenho outra. Só por isso eu vou massacrar o cara na internet, claro, porque tem um buraco na esquina da minha casa, a culpa é do Caio Cunha. Sabe, tipo, calma lá. Exato. Tipo, o Mogi precisa muito mais de fortalecimento, até mesmo eu vou falar uma palavra, o bairrismo, olhar pra gente e falar, sabe, tipo, pô, vai Mogi, sabe, tipo, do que ficar brigando. Sim. Saca? Nossa, e isso é um posicionamento maduro da sua parte, porque... Obrigado. Veja isso, mãe. Porque é realmente que a gente tem dificuldade. Por exemplo, você falou do lixo, eu falei assim, a taxa do lixo, que foi uma coisa que marcou muito ano passado a votação Sim. da Câmara, né? Eu, por exemplo, votei a favor da criação da taxa de custeio ambiental. Ah, você pode me massacrar, não sei o quê. Eu sou da área ambiental, eu votei super a favor. Que bom, fico feliz, eu achei. Tamo junto. Mas eu recebi tanta mensagem, mas tanta mensagem de gente falando assim, nossa, de eleitor mesmo, gente que eu fui tomar café na casa. Você me decepcionou, mais do mesmo. Nossa, eu vou parar de seguir, nunca mais, não sei o que, não sei o que lá. Pô, a gente fez um mega de um trabalho o ano inteiro, fez uma prestação de conta super completa sobre várias atuações no bairro, em várias coisas aí por uma votação. Mas isso é marco do saneamento ambiental, isso é uma lei federal. Exato. E aí eu com todo cuidado, vou explicar. A gente fez até um infográfico explicando que não era uma questão que o município estava tirando da cabeça, mas era que realmente e muita gente assim... Eu posso te ampliar a visão sobre isso? Você acompanhou, lembra de quando o Mogi falava Mogi lixão não? Lembro. Pra mim, aquela campanha de lixão não emoji é uma puta de uma hipocrisia. Sim, porque a gente coloca em outra cidade, né? Eu sou um gerador de resíduo. Eu lembro que assim, muitas vezes a TV Diário me chamava pra entrevistas, né? E nada contra também, as pessoas que vão lá e dão entrevista, mas é muito tendencioso falar, a culpa é do governo, a culpa é disso, tal. Aí vai o Eduardo ser entrevistado. O que você acha dessa questão do lixo, tal? Eu falo assim, acho que o problema é a sociedade mesmo. A sociedade, ela não se preocupa com a reciclagem, é a sociedade que polui o meio ambiente. Então é a sociedade que tem que pagar por isso. Não tá preocupado com o planeta. Se você não tá preocupado com nada, se você joga lixo na rua, você depois tem uma taxa e você cobra... E assim... Acho que tinha que cobrar 10 vezes mais de quem polui. Edu, a gente... É porque realmente também que a gente precisa trazer pro debate, acho que esse ano é propício, né, ano eleitoral... A preocupação com o saneamento, cara, porque isso aí é trazer dignidade para as pessoas. Então, assim, a gente tem uma realidade hoje no Brasil que muito atrasado de garantir saneamento básico para todas as pessoas. Por quê? Por conta das decisões focadas em eleições. Isso é um dos principais motivos. Enquanto as pessoas, os políticos estão no poder executivo, você acha que é o que mais politicamente melhor? Você construir uma creche, uma unidade enorme, visível, um centro esportivo, ou você investir em saneamento básico? Que é debaixo da terra. Politicamente falando, a creche. Estruturalmente falando, o saneamento básico. Eleitoralmente falando, a gente tem muita gente querendo fazer isso, mostrar... Eu acho muito legal, você falou da Tabata, né, que a gente levou, por exemplo, ela para ir lá na FATEC. E aí o diretor, né, pediu ampliação do espaço, né, para que tenha mais, propicie mais aulas aí para os alunos. Ela falou assim, olha, eu não sou essa deputada. Eu não sou essa deputada da infraestrutura que vai fazer algo grande, vai entregar um carro só para vir aqui tirar uma foto. Mas se você tiver uma política de saúde mental... para os alunos, pode contar com as minhas emendas. Eu sou fãzaço. Caraca, velho. Eu sou... Eu falei assim, tem que ter muita coragem. Eu também sou muito fã, porque tem que ter muita coragem pra isso. Eu não a conhecia. Cara, ela vai vir pra Mogi mais vezes, aí você vem, eu te convido. Eu não a conhecia, na verdade, no sentido de política. Eu já tenho
eu não sei o que ela vai sair, mas ó, se você sair pra alguma coisa, Tabata, eu vou votar em você. É deputada federal. Cara, já tem meu voto. Legal. Desde que ela continue. E eu tenho certeza que ela vai continuar nessa linha. Não, ela é uma Tem pessoa com muita coisa. convicção. E falta isso dentro da política. Total. E, cara, eu aprendo, me inspiro muito nela, assim, porque é justamente isso. Será que a gente tá disposto a falar não, a ser vaiado dentro da Câmara Municipal, dentro das redes sociais, mas com responsabilidade, votando com responsabilidade? É isso que falta dentro da política, é isso que falta no poder executivo, principalmente, que executa, para poder investir e mudar situações em relação ao saneamento, por exemplo. Eu dou o exemplo do saneamento quando você falou de creche. Aí eu vou pegar um exemplo que as pessoas param e não pensam. Então vamos pensar assim, o saneamento ele está relacionado às questões ambientais, mas na minha visão também, e aí agora eu não estou falando como um apresentador de podcast, desculpa galera, eu estou falando como um especialista que trabalha na área. Isso também está relacionado com saúde pública. Com certeza. Entendeu? Então, por exemplo, ninguém se preocupa com o resíduo que sai, por exemplo, da sua casa, com o esgoto, com o tratamento de água que vai poluir um rio, que depois vai levar isso a outras cidades, ou até mesmo vai ter uma proliferação de praga muito maior. Então, assim, você tem um ciclo muito ruim. Aí eu falo pra você, beleza, quanto mais edificações, quanto mais estrutura você colocar numa cidade sem saneamento, a gente vai entrar, por exemplo, nas cidades da época eu esqueci exatamente o período da França, né? Mas acho que é período monárquico da França, que não existia saneamento básico, que o esgoto era embaixo da cidade e depois você começou a ter problema de doença. É isso. E assim, é muito fácil eu, dentro do meu condomínio aqui na Avenida Pedro Machado, eu gerar o resíduo e mandar isso que vai parar numa periferia de pessoas que moram, por exemplo, em palafitas, pessoas que não têm. Então, assim, eu transfiro a minha responsabilidade para outra. Exato. Quer ver um exemplo que eu queria... Eu sempre quis discutir isso com o vereador, que eu acho que assim, eu falei de condomínios, né? Uhum. Condomínio pra mim parece das épocas dos reinos antigos, né? Que são pequenos castelos que têm a sua autogestão. Uhum. Eu acho que o condomínio, por exemplo, é um grande gerador de resíduo. Eu acho que o condomínio ele deveria pagar uma taxa maior, a não ser que ele faça alguma política de gerenciamento. Por exemplo, gerenciamento de resíduos dentro do condomínio. Por que o condomínio não tem uma empresa particular para fazer a coleta do resíduo dele? Normalmente só tem a questão de divisórias lá, de separação do lixo e tal. Não funciona. Aí coloca tudo no meu saco depois. E sabe por que eu falo pra você que é isso? Porque assim, ó, um público, você vai pegar uma empresa que presta serviço em Mogi ou qualquer outro município, o cara ele vai coletar o resíduo, ele vai levar pro aterro. Ele ganha por tonelada, distância, pum, jogou no aterro. Porque muitas vezes, programa de educação ambiental em alguns municípios é conversa para boi dormir, não funciona. Então é só para falar e realmente que aquilo que a Tabata não gosta, para tirar fotinha e sair bonito nela. Uhum. O que eu enxergo? Que um condomínio, a partir do momento que ele tem taxa, se vem uma empresa particular e fala assim, ok, eu vou cobrar, então eu vou cobrar aqui por caçamba para retirar o teu resíduo, porque você é um grande gerador. Uhum. Tá bom, só que é o seguinte, se você misturar eu cobro mais caro. Dói no bolso, a galera vai separar. Você já diminui a disposição de, sabe, tipo, pensar em Legal. Sabe, diretrizes para que os novos condomínios que cheguem em Mogi Legal. sejam gestores dos seus resíduos. Uhum. Porque já existe a obrigatoriedade, o SEMAI tem uma portaria específica que, e essa na verdade é uma portaria estadual, acho que é a 6484, que fala que os condomínios eles devem fazer o tratamento e se quiser lançar em efluentes, ele tem que ter uma outorga, tem que ter uma especificação. Se ele quiser lançar na rede pública, ele tem que ter um nível de tratamento da água. E tem que ter o reuso da água, que é o projeto do Caio, né? Esse, na verdade, ele não é uma obrigatoriedade. Uhum. Se você tem a água de reuso dentro do seu condomínio, se você faz a gestão melhor dos recursos naturais, você tem um desconto no IPTU das áreas comuns. Eu acho isso fantástico. Legal. Isso poderia ser para energia, poderia ser para resíduo. Eu acho que tem tanta coisa a se pensar, realmente, quando a gente pensa em município. Tem uma outra coisa que eu sempre gostei também que Me ajuda a fazer esse projeto Porra, aí, demorou, pô. bora, cara. Eu gosto muito de gestão Achei ambiental. legal, assim, a gente pode estudar melhor. Quer ver um exemplo? Propor. O bairro, ele sempre pede creche, escola, tudo. Pô, cara, beleza. Qual é a representatividade dos conselhos de bairro em administrar a conservação? Então, aqueles bairros implantar um programa, uma cartilha verde, aqueles bairros que conservarem melhor os seus equipamentos públicos, sem vandalização, sem lixo. Ou seja, você diminui uma necessidade de manutenção, você tem um recurso, e esse município, esse bairro aqui, ele teve uma nota bacana, então ele vai ter mais ferramentas, mais coisas implantadas nele. Porque há uma contrapartida, porque a gente está como eu posso dizer?
Na época, mãe, me dá um dinheiro. Me dá. Político é assim, político, me dá um dinheiro, meu bairro tá precisando, todo bairro tá precisando. Então, assim, o que a gente faz para mudar? E, assim, fazer essa construção participativa é essencial, né? A gente pode falar até, por exemplo, sobre a questão das escolas durante a pandemia. Teve escolas que foram, cara, o pessoal entrou, roubou várias coisas e falta ali um pertencimento, às vezes até uma noção de que isso está prejudicando o próprio bairro. Jundiapeba, por exemplo, a gente teve muito lugar disso. Mas também teve outras escolas que não teve nenhuma invasão. Por quê? Porque a liderança dentro da escola é realmente de ouvir a comunidade, de envolver a comunidade. Então, acho que... Ser mais participativo, né? Eu acho que você está falando vai muito mais além, justamente de colocar as pessoas nesse plano de, vamos decidir juntos, e esse orçamento é limitado, né? Que as pessoas, às vezes, a pessoa quer várias mil coisas, tem até muitas críticas sobre orçamento participativo, né? Que foi muito famoso aí em algumas cidades e que pegou muito em outras cidades, mas em outras não, porque as pessoas saem super frustradas porque elas acham que falando as demandas o prefeito vai realizar, mas às vezes o recurso não é suficiente, né? Então a gente, entrar nessa lógica de entender que é igual a nossa casa, a gente tem as receitas, mas ali a gente vai dividindo, não dá pra dividir o bolo pra todo mundo. Eu dou um outro exemplo. Existem várias empresas que a taxa que a gente remete direto ao município é a licença anual e ao ISS, né? Então as empresas. Eu acho super legal as empresas adotarem praças. Eu sou super favorável, conservação das áreas públicas, mas eu acho que, por exemplo, empresas poderiam adotar projetos de bairro criado pelos bairros e alguns vereadores sendo apadrinhados ali por alguns vereadores possam ajudar. Então, por exemplo, você, Malu, ajudou Jundiapeba num projeto de reestruturação das áreas de lazer. Então, por exemplo, ali tem N projetos, empresas que poderiam, não através do vereador, a empresa ela vai lá na prefeitura, ela escolhe um projeto e de repente ela fala assim, valeu, cara, obrigado. Ela fala, por exemplo, assim, poxa, eu quero ajudar esse projeto aqui. Então chega lá, de repente, porque aí eu não vou entrar na esfera de de outros impostos que são federais, porque eu não sei como é que funciona a distribuição. Mas no próprio município, tem um abatimento, um desconto no ISS, você paga 3%, você vai pagar 2%, entendeu? Mas aí você remete uma parte daquilo que você mesmo Sabe quer qual que é a acompanhar. dificuldade disso, do hoje, que a gente tem visto essas experiências? É com essas empresas, a fim de fazer... E também a burocracia. Porque, por exemplo, a gente tem as leis de incentivo. Tem a lei de incentivo ao esporte. Eu não sou tão especialista aí em como funciona. Mas a gente tem muitos projetos que procuram a gente no gabinete pedindo indicação de empresa, por exemplo, porque eles conseguem aprovação na lei de incentivo, só que a empresa, para conseguir abater esse recurso, ela precisa entregar uma renca de documento para a prefeitura, e aí isso torna desestimulante, entendeu? Porque é muito burocrático. Então, realmente, a gente tem, por exemplo, esses mecanismos hoje, mas a gente precisa melhorar a forma como que né? Então, isso também passa até por algumas mudanças a nível federal. Mas assim, se a gente pensar isso em estrutura de gestão de município, Caio é o cara da área da tecnologia. Tem uma galera forte lá no Polo Digital que poderia pensar, você pode pegar a própria... A gente tem provocado isso, por exemplo, com a Secretaria de Cultura, que é a Secretaria de Cultura, né? A Lei de Incentivo à Cultura. Porque, tem muito artista frustrado que vai lá no nosso gabinete, bate na porta e fala, beleza, consegui aprovação, mas não consigo patrocínio. Aí você acaba morrendo no projeto, infelizmente. Cara, eu vejo muita gente que tem ideia bacana, que tem projeto legal. Eu tinha muito contato com o pessoal da cultura na gestão passada até 2019, na verdade, foi o último ano que eu participei da virada cultural de Mogi das Cruzes. Eu gostava muito, né? Até a época não era muito burocrático, mas eu sei que ali que era uma coisa mais complexa. Eu tenho amigos que participam, né? O pessoal do Bulldog Tattoo, o Deds, o Fernando, salve aí. Eles fazem a Expo Tattoo todo ano. Eu sei a dificuldade deles de fazer isso. E eu falo isso que realmente a desburocratização da máquina pública, eu acho que vai fazer com que as pessoas se interessem mais. E as pessoas jurídicas mesmo. Porque, cara, eu gostaria muito de ajudar o meu município. Entendeu? Então, eu acho que isso, além os próprios incentivos sem contrapartida, eles são bacanas. Mas imagina a contrapartida. Sim. Entendeu? Exatamente. E uma coisa que anda atrelado com a desburocratização, é um processo que a prefeitura já começou, mas assim, leva tempo para deixar redondo, é a digitalização dos processos, por exemplo. Que não tem hoje na Câmara. Hoje também, por exemplo, se eu quiser, tudo que eu for fazer lá na Câmara é papel.
Se eu quiser Doido, reservar uma sala para fazer uma reunião, eu tenho que fazer um requerimento. ofício e entregar pro presidente para ele assinar e protocolo, não sei o que, não sei o que lá. Isso me mata. A prefeitura já tem toda a prova digital. É sensacional. Mas nem tudo tá digitalizado, né? Então, mas tem muita coisa boa ali. Tá, então eu acho que esse é realmente um avanço que eu vejo realmente essa galera aí da prefeitura engajada em fazer. O cara acha que tem um projeto de eliminar papel na prefeitura, né? Mogi sem papel. Sem papel. Programa. Eu acho sensacional. Sensacional. Aí, galera, você que martela lá no... Vê as coisas boas também. Vai lá, aplaude o cara. Quero ver se você é homem. Seja homem, caramba. Vai lá, aplaude o prefeito. É que tem gente que prefere torcer contra, né? Parece. A gente mas e a rua que tá sem asfalto? Cara, a gente sabe que tem problema, mas dá pra você pelo menos olhar a porcentagem as iniciativas boas, né? Não quer dizer que eu concordo com tudo também que a gestão tem feito, né? A gente tem várias divergências, mas também, assim, falar que tudo tá ruim, eu acho que é um pouco de exagero, né? Cara, é tão difícil, e a gente tá entrando num ponto agora que você tocou numa palavra, tudo tá ruim, né? Não tá tudo ruim, mas tem algumas coisas que eu queria tratar com você. Muito. Primeiro de tudo, por você ser mulher, tá? É muito fácil, eu vejo homens vomitando na internet sobre assuntos que são pautados de mulher, aborto, abuso contra a mulher, muitas pautas. Eu acho que você defender que isso seja discutido, eu acho que esse é meu papel de militar como homem. Mas dizer o que vocês devem fazer ou não, cara, sou homem, cara, não tenho nem o que posso falar sobre isso. Mas eu queria a tua visão sobre 2 pontos. O papel da mulher na política. E o outro ponto é o atual cenário do nível escrachado de feminicídio no país. Eu não vou nem falar no mundo, mas eu vou falar no país sobre a violência com a mulher. Sim. Bom, primeiro sobre a participação das mulheres na política. Cara, a gente vê o impacto disso pela eleição das 3 vereadoras. Antes só tinha uma vereadora, triplicou, né? Agora tem a Inês e a Fernanda e eu. E sem contar a vice-prefeita, né? A vice-prefeita, a nossa co-prefeita. A primeira vez que a gente tem realmente alguém no executivo representando a gente. Então, assim, é muito desafiador, mas é muito positivo. Porque a gente vê a aprovação de projetos, pautas sendo colocadas ali, que antes não eram colocadas. A própria questão da dignidade menstrual. Um homem não menstrua, então ele às vezes não vai saber a necessidade não precisa disso. Tu não ter ali o absorvente na hora que tu precisa. Cara. E aí a gente tem hoje uma realidade que muitas alunas deixam de ir para a escola no momento da menstruação e acabam também tendo uma perca educacional. E aí como que a gente traz esse problema, essa questão para o debate político, com mulheres que têm essa experiência, que realmente têm essa sensibilidade. Então, eu acho que isso é um ponto positivo, assim, eu gosto de, além do discurso de falar, temos que ter mais mulheres na política porque somos a maioria da população. Isso é super válido. Mas a gente precisa destrinchar o quanto isso é positivo para a população. Tem pesquisas que mostram que mulheres prefeitas, por exemplo, no nosso país, eles fizeram estudos com algumas cidades que mulheres foram, né, governaram ali, e isso trouxe um aumento de investimentos em educação e saúde e redução da corrupção. Cara, isso é real. Não sou eu falando, são dados, né? Você pode pesquisar aí, a gente coloca sempre nas nossas redes sociais também. E aí também tem um outro dado que é super importante, que é quanto mais mulheres na política, menor a desigualdade de gênero. Pode parecer meio, como que eu falo? Meio bobo falar isso, mas por quê? Quando a gente tem mulheres liderando dentro da política, né, tomando decisões ali nesse escopo, a gente acaba inspirando outras meninas a sonharem com profissões que talvez elas não sonhavam antes, porque elas começam a realmente se ver nesse espaço, falam assim, pô, se tem ela ali, eu consigo me ver, eu quero participar. Eu lembro que pra mim era muito frustrante quando eu tava no ensino médio, olhar pra Câmara Municipal e não me enxergar naquele espaço. Tinha o Caio, que ele tinha uma política um pouco mais diferente, então conseguiu aproximar um pouco mais de pessoas, mas ali eu não via pessoas que realmente conseguiam me identificar. E aí, falta, que também a Tabata fala muito, que é esse chá de realidade, ou esse currículo de realidade dentro do Congresso Nacional e dentro das câmaras legislativas, por exemplo. Porque se a gente não tem pessoas que vivem as realidades da nossa cidade, tanto na questão do gênero, tanto na questão dos bairros, da educação, a gente não vai construir políticas públicas efetivas para elas. Porque a gente não tem conexão. Então, assim, como que a gente vai eleger um vereador que nunca pegou um ônibus na vida?
E só foi eleito porque ele tem um sobrenome X ou porque ele é famoso de certa forma. Como eu costumo dizer assim, né? Porque ele empresta o sítio pra molecada do bairro jogar bola. Exato. Já vivenciei isso! Oxe, se não. Então, Não vou assim, falar nomes, mas eu sei de história aí. Então, assim, eu acho que é super positivo, a gente tem que incentivar mais, sempre quando tem a oportunidade de falar pras meninas, inclusive, que estão assistindo a gente, pô, se candidata, por que não? Esse espaço também é pra gente. É um espaço muito intimidador, Edu. Eu acho que, assim, antes da gente avançar, até que tem até um outro tema que a gente vai conversar, mas você tocou numa hora que você estava fazendo o seu posicionamento aqui, né, da pergunta que eu fiz. 2 pontos, na verdade. Primeiro, eu não interrompi porque esse é o assunto que eu tenho que aprender. Tá de boa, tá de boa. Fiquei aqui quietinho. Agora, um outro ponto em relação a isso, você falou de identidade de gênero. Não só mulheres, na minha visão, mas trans, a galera LGBTQIA+, perdão, eu não sei todas as palavras, as siglas, né? Mas eu acho que, assim, como um todo, toda a representatividade, mais negros, mais mulheres, mais trans, mais gays, mais todos. Todo mundo, aquilo é um espaço para a sociedade. As pessoas precisam começar a debater. Estamos no século XXI, gente. Exato. E é muito importante cada grupo também eleger aí seu representante, porque, cara, é realmente a pessoa que sente na pele ter a oportunidade de construir políticas públicas, de defender seus pontos de vista e aí não ficar frustrado, né, com as decisões ali da maioria. Então, mas primeiro eu queria dizer que não é fácil. Porque às vezes a gente tá falando e parece que é super fácil. Teve muitas reuniões em que eu era a única mulher. E é intimidador. Total. Muito intimidador, porque você fica todo tempo falando assim, cara, será que eu tenho razão? Será que eu falo? Será que eu não falo? Tive, sim, experiências na Câmara, inclusive públicas, durante sessão, de gente querendo, de certa forma, desmerecer, porque eu sou mulher. E talvez aí, por ser jovem também, por ser jovem, que entra uma coisa na outra. Quase situações de não desrespeito. Eu acredito que... Mas, assim, machismo escrachado, né? Em que, por exemplo, tava uma pessoa presidindo a sessão e aí, quando eu comecei a presidir, mudou totalmente o comportamento e aí questionando toda hora as minhas falas e o que a gente tava trazendo como diretriz. Aí eu fiquei perguntando, nossa, será que se fosse um homem isso estaria acontecendo? Então, na prática, é muito difícil. Mas a gente se sustenta, tenta ali manter a firmeza porque a gente tem um propósito. E é o Brasil que a gente acredita, né? Então, a gente tá caminhando para isso. Agora... É um assunto chato, né? Um assunto pesado, mas de super importância. Eu queria ouvir seu posicionamento também, que é essa questão de... e não adianta falar que não teve um aumento, principalmente na pandemia pra cá, né? As mulheres ficaram em casa. Teve um aumento absurdo do feminicídio. A gente teve recentemente aí esse ser, não vou dar crédito, né? Que abusava das mulheres em trabalho de parto. Qual que é a tua visão como mulher, como uma pessoa que luta por uma sociedade, né, melhor, mais justa? Acho que todo o teu discurso vai de encontro a isso. Poxa, eu quero, independente do meu posicionamento, eu quero ver um país melhor, eu quero ver minha família, meus amigos e a sociedade como um todo vivendo num mundo melhor. Sim. E você é linha de frente, porque você representa um município, vendo tudo que está acontecendo. É muito cansativo, porque até eu tinha visto um post nas redes sociais falando assim, uma pessoa falando para outra pessoa, você viu aquela notícia sobre feminicídio, sobre violência contra a mulher dessa semana? Ela falou assim, não, mas é a mesma da semana passada? Porque cada semana é um choque diferente que a gente tem. E aí é cada nota de posicionamento que a gente tem que dar, é cada fala que a gente tem que fazer, porque a gente não pode ficar quieto, a gente não pode ignorar o problema como a gente estava falando no início. Senão você é isentão. A gente não pode ser isentão, porque a gente precisa realmente chocar as nossas mídias sociais, chocar os ambientes que a gente está e falar sobre esses casos para realmente trazer uma educação, uma outra percepção. Então, eu vou falar, a gente está falando de feminicídio, né? Vou falar sobre o último caso aqui em Mogi. Aquela jovem, se não me engano, de 18 ou 20 anos, que ela estava grávida e ela foi esquartejada pelo seu namorado, foi colocada dentro eu não sabia, Você não ficou sabendo? Isso aí foi caso foi divulgado nacionalmente. Ela foi esquartejada, uma moça de Jundiapeba, ela estava grávida, ela foi esquartejada pelo namorado, colocada dentro de uma mala, ela foi encontrada ali na Volta Fria. E o cara, ele tava em saidinha, porque ele já tava preso por violência contra a mulher em outra cidade. Nossa. Então, ele veio pra cá e fez isso. Então, você tá falando assim, perguntando qual que é a minha percepção. É cansativo.
entendeu? E aí, ao mesmo tempo, o que a gente tem que fazer? Eu sempre me pergunto isso, tá, beleza, tem um problema, tem essa situação, mas o que a gente está fazendo no poder de influência que a gente está? São as políticas públicas que a gente precisa insistir. Então, por exemplo, uma questão que eu sempre falo, que pode parecer bobo, mas é a questão da prevenção. É a gente trazer conscientização para as pessoas, trazer noção do que é a violência e como que ela começa. Então, a gente teve até o caso daquela promotora que o funcionário bateu nela. Sim, também sim, foi sim, outro sim. caso. Foi na mesma semana do feminicídio aqui em Mogi. Tá. Pra você ter uma ideia. Então, foi tipo assim, cabeça explodindo, né, com esses casos. E aí, eu sempre fico pensando assim, beleza, mas como que a gente podia prevenir isso? O que aconteceu no caso dessa promotora, por exemplo? Ela fez uma denúncia, ela fez um registro, porque ele estava sendo agressivo verbalmente com ela. E depois ele fez a agressão física. E aí o que acontece com a sociedade? A gente acaba relativizando ou minimizando os tipos de violência que não são violência física, por exemplo, ou feminicídio. A gente acaba não dando tanto crédito. Fala assim, não, foi uma discussão. Ou, ele se alterou um pouquinho. Mas o que eu penso? É que a gente precisa se escandalizar tanto quanto uma violência física. Quando um cara é agressivo verbalmente com você, com uma mulher. Porque ali é o início de uma violência que pode ocasionar a morte dela. Total. Então, assim, você fala o que eu penso sobre isso, é investir nessa conscientização do que são relacionamentos abusivos. Eu já namorei, eu já passei, e meu ex-namorado já teve falas meio que abusivas comigo, e eu fui perceber só depois, que eu fui me conscientizar de que aquilo era meio tóxico, era meio abusivo. Então a gente não sabe. E aí tem muitas meninas no ensino médio, nas escolas públicas, por exemplo, que elas não sabem quem elas são, que elas não têm projeto de vida, que elas não têm autoconfiança, e esses 3 pontos que eu acabei de falar, eles ocasionam elas ficarem numa dependência emocional, por exemplo, de um namorado que pode ser super tóxico com ela e colocá-la pra baixo. Então eu sempre quero ir atrás, sabe? Porque é desse ponto que a gente começa a mudar, fortalecendo as meninas, dizendo que elas podem sim ocupar espaço dentro da política, ocupar espaço de liderança das empresas, que elas podem sonhar grande, porque de certa forma elas vão se afastando desse ambiente e desse tipo de ciclo, talvez, né, que vai entrando. E aí também tem outro ponto, que é a política de apoio a essas mulheres. Então, um dos motivos que faz com que as mulheres fiquem em relacionamentos abusivos é a dependência financeira. Porque depois ela não tem pra onde ir. Ela não tem pra onde ir. Tudo. Então, e aí o que o município tem feito? É isso que a gente até fez um projeto que ainda não foi aprovado, mas foi meio vetado, e a gente vai derrubar o veto. Que é de incentivar as empresas a contratarem mulheres que registraram boletim na Delegacia da Mulher. Então, fazer uma ponte entre essas mulheres que denunciaram, que sofreram, de certa forma, agressão física, com empresas que queiram contratar elas para que elas realmente tenham esse caminho. Falta essa conexão, entendeu? E aí, como você falou, tem muita empresa interessada em ajudar a cidade. Como que você ajuda a cidade também? Ajudando, talvez, essas vítimas de violência. Então, assim, primeiro, é cansativo, tanto de notícia que a gente tem, e é tanta gente com pensamento escroto, achando que tá tudo bem ser machista. E aí a gente tem que fazer essa educação o tempo todo com as pessoas, do que o que são as diferenças de violências e como a gente se previne delas. Eu acho que deveria ter bastante coisa assim, tipo, por exemplo, o homem. Muitas vezes esse cara pode ser que ele seja um trabalhador, né? Então, mas ele, muitas vezes assim, e eu não tô defendendo, eu vou chegar no contexto no final que a galera vai falar assim, no começo a galera vai estar me escutando e falando, quem tá falando besteira? No final ele fala, eu gostei. Então vamos lá, segura essa. Muitas vezes esse cara, ele é um trabalhador, ele trabalha em determinado setor, o trabalho dele é pesado, ele chega em casa, bebe, fica agressivo e tal, e o cara descarrega tudo na família e na mulher. Beleza, tá legal? Nem um pouco, nem um pouco. Mas é o seguinte, esse cara foi denunciado, tal, não sei o quê, denunciado, beleza. Então esse cara, ele vai ter a retenção do FGTS dele, dos bens dele, se realmente o judiciário julgar, né, como um agressor de mulher, e esse dinheiro ele entra pra mulher diretamente. O seguro-desemprego dele vai entrar tudo pra mulher. Esse cara não tem direito a nada e ele vai ficar um tempo e tal. E pode ser, de repente, uma ajuda que a mulher pode sustentar por um período, a empresa pode. Então, assim, beleza, tudo que você tinha de benefício, amigão, quando doer no bolso desse cara, porque esse cara, de repente, ele pode ser, ele bate na mulher, a mulher fica lá apanhando, chegando no escrachado da coisa mesmo, que é o pior dos casos, que é a morte. Mas a mulher era prejudicada ali. Eu vi um caso de uma mulher que ela... tinha câmera na casa, tudo, ela jogou um papel pra vizinha, a vizinha viu e denunciou também, que era uma vítima, né, de feminicídio, de agressão.
E, por exemplo, de repente, esse cara era dono de um comércio. Tá? Esse cara, na verdade, que fazia, ele era dono de uma quitanda, sei lá que porra que ele era de um bairro dele. Ah, beleza, então seus bens vão ficar todos retidos, vai ser tipo penhora, tal, não sei o quê. Isso aqui vai tudo pra sua família, pra mulher, pra estrutura dela, vai dar um apoio, tal. Porque também trazer todo isso aí, esse assistencialismo direto pro governo, pra máquina pública, e não sou contra nada, eu acho que tem formas disso. Mas muitas vezes o cara, ele tem um recurso, tira desse cara. Fala, você vai tirar seu, amigão, isso aqui vai vir pra mulher. E às vezes ele conquistou várias coisas junto com a mulher, mas aí na hora da treta fica tudo pra ele. Então. E tem uma coisa importante, Du, acho que indo nessa mesma linha de pensamento tua, que também são iniciativas pra tratar a questão da masculinidade tóxica que a gente fala com os homens. Porque normalmente, quando a gente tá falando de feminicídio, de violência contra a mulher, é mulher falando com mulher. E os homens não participam da roda, não participam da mesa. Ah, essas mulheres aí, então não sabem de nada. Tudo bando de feminista. Minha mãe com a minha avó e tinha um problema com meu avô e com meu pai, não era assim, chorona que nem essas mulheres. Exato. De hoje em dia. Já ouvi muito isso. Então, tem um programa até que a gente se inspirou, eu não lembro o nome da cidade agora, mas que a gente sugeriu, que é o Tempo de Despertar. Qual que é a ideia? É juntar essas pessoas, por exemplo, esses homens que receberam, a mulher foi fazer um boletim de ocorrência, então chamar o cara, convocar o cara, e ele participar, tipo, arquétipos anônimos, encontros assim, pra falar sobre essa questão de machismo, de como, porque às vezes também é uma questão de educação, né, de formação Quando a gente pensa assim, né, o tal do prestação de serviço comunitário, né, beleza, ó, você foi acusado, tal, você vai sim, você vai cuidar de uma creche, você vai pintar o muro de uma escola, você vai cuidar de uma associação de protetora de mulheres, você vai entrar lá e você vai limpar banheiro. Cara, põe ele pra trabalhar em programas que sejam pró a mulher. E depois você sai ainda e você vai ter aqui uma participação aqui de uma inclusão, tal. Falta isso. Cara, o que acontece? A educação, na verdade, né? O que acontece hoje? A mulher vai lá na delegacia, ela acha que a delegacia vai resolver todos os problemas dela, não resolve. Que a delegacia, o que a delegacia tem que fazer? Ela tem que registrar o crime e depois investigar. Tem esse diretriz, mas a mulher vai lá achando que ela vai ter todo esse apoio. Aí dá pra ela conseguir psicóloga pela rede municipal, mas aí ela precisa acionar. Então é tudo desconectado. E aí falta essa integração. É isso que a gente tá tentando trazer para Mogi, né? Essa visão de que os serviços precisam ser integrados, que as empresas podem fazer parte, então elas podem ter o abatimento, por exemplo, do imposto, de uma percentual de imposto, se elas ajudarem nessa causa. Enfim, são muitas iniciativas, não existe uma solução para um problema tão complexo, mas a gente precisa começar. E aí o que eu penso é isso, a gente precisa trazer prevenção e trazer suporte para as mulheres. E educação para esses macho escroto. Um projeto que a gente fez também que ainda não está implementado, né, que é uma das frustrações aí de vereador, que você propõe um monte de coisa, mas a implementação fica para o Poder Executivo, né? Diretrizes básicas sobre a Lei Maria da Penha dentro das escolas, porque aí também começa a fazer uma questão inversa, né? Você vai ali na formação das pessoas, das crianças, para que elas possam ter essas noções. Tipo como se fosse quase um ProErd. Isso. Dentro da escola. Sobre a Lei Maria da Penha. Cara, eu queria fazer ProErd, cara. Acho que eu seria um ser humano melhor se eu fizesse ProErd. Você não fez? Eu não fiz, eu sou velho. Você falou a sua idade? Quantos anos você acha que eu tenho, maluco? Eu acho que tem uns 25. Nossa senhora, ganhei meu dia. Peraí. Eu vou ligar pra minha mãe, você repete isso. Eu tenho 40 anos. Caraca, sério? 40 não parece, anos. não parece. Eu sou aí Tá bem conservado aí. Conservadinho no formol aí, né? Como dizem. Mas eu tenho 40 anos. Na verdade, eu falo isso porque eu acho que tudo que vem pra ajudar o jovem, que é muitas vezes descabeçado, eu era um adolescente, causava com a minha mãe. Né? A minha mãe tem histórias que... E não é mentira, isso é verdade. Minha mãe chamava a polícia pra eu entrar. Porque eu gostava de ficar na rua, era rueiro. Era a época que os jovens ficavam na rua e tal. E eu trabalhava no outro dia super cedo e tal. Ela falava, meu, esse moleque não entra, cara. E não tinha celular, não tinha porra nenhuma naquela época. Aí minha mãe ligava pra polícia e falava, tem uns arruaceiros na porta de casa aqui. Aí tomava geral da polícia, ele falava, vai todo mundo pra casa. Aí eu entrava. Que absurdo. Era o jeito que minha mãe, ela me contou isso depois de velho, mas era o jeito que a dona Rita fazia que o Edu entrasse pra casa. E você achava que era normal, que a polícia chegava? Porra, mano, tem polícia pra caramba no meu bairro aqui, cara. Toda vez, toda semana eu tava tomando geral da polícia. Eita, tomava geral, só que assim, era um jovem que não fazia nada, sabe? Tipo, não tive... Mas eu era rueiro. Aí minha mãe chamava a polícia. Você falava, mas tá incomodando a polícia. Mas a polícia sempre passava no bairro lá. Então ela só espantava os jovens e eu era um deles que a polícia botava pra dentro de casa. Era engraçado essa história, mas assim, no contexto geral da brincadeira da coisa, que
eu tento trazer um ar divertido sobre um problema muito sério, na verdade, que é a preocupação do caminho do jovem, né? Que ele vai pra frente. Eu sei que você também é bem engajada com os jovens aí, projetos também, e eu já vi alguns, mas assim, tudo que a gente puder levar de conteúdo pra essa sociedade TikToker que absorve tudo em 30 segundos e esquece tudo em 20 segundos, né? Eu acho que vai ser benéfico. Eu brinquei, na verdade, da situação do ProErd, mas eu não conheço. E se realmente fez bem e que se faça bem, que faça, continue fazendo. Programas, por exemplo, como levar a estrutura, a ideia, o projeto, explicar nas escolas a Lei Maria da Penha. Não é? Eu garanto que se uma pessoa ela sabe dos seus direitos e os outros sabem das suas obrigações, com certeza ele vai pensar duas vezes de agir de forma contrária daquilo. Esses programas com a juventude aí, a juventude dá muito trabalho. Hoje você já é uma pessoa, não vou falar mais jovem, você já tá uma vereadora ali, né? Você olha e fala assim, essa juventude, aí depois você pensa e fala assim, tava ali ontem. Né? Sim, e já sumiu. Trabalhar com a juventude hoje em dia. Você já tem um pensamento mais adulto, você fala, puta, essa juventude tá difícil, viu? Aí você fala, mas ontem era eu que tava ali. Como é que é essa visão aí? É bem desafiador. Você tá na transição, né? Tô na transição. Ano passado, a gente animou muito pra fazer uma iniciativa que não deu tanto certo no sentido de quantidade de pessoas envolvidas. A gente teve ano passado a menor taxa de inscrição do Enem da história, desde 2007. E isso, cara, mexeu muito comigo, porque eu lembro que no ensino médio eu também não pensava muito em vestibular, eu só fui pensar quando fui fazer cursinho. E então, realmente, mexeu muito comigo. Eu falei, cara, isso é ruim, porque isso demonstra que as pessoas estão sem perspectiva. Porque, querendo ou não, o ensino superior é um caminho, é um dos principais caminhos para que você possa ali ser bem-sucedido, enfim, poder se formar e ter uma educação de qualidade. Claro que tem outras, né? Tem gente que nem se forma no ensino superior e tem uma carreira ótima. Então, isso mexeu muito comigo. Aí a gente criou um programa chamado Aulão Decola, que era para eu realmente ofertar aulas, né? Bem dinâmicas aí para os jovens, para eles prestarem o Enem. Gostei do sentido duplo da palavra decola aí, né? Eu falei, decola. Eu penso, já fiz muito isso na escola. Aulão Decola. Mas o meu era outro decola. Eu não omiti. E aí... eu fui falar com a galera, o pessoal muito desanimado, só no celular, assim. Então, realmente, assim, é desafiador você trazer ânimo pra eles. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu me sinto um pouco privilegiada de estar nesse espaço de tentar propor algumas iniciativas, porque eles acabam se identificando comigo. Porque não é uma pessoa mais velha, assim, que, tipo, já tá super avançado na carreira, chegando lá, você tem que fazer isso, aquilo, você tem que agir dessa forma, e você tem que seguir esse caminho pra você ser bem-sucedido. Não, é alguém que acabou de sair da escola e que teve também dificuldades para poder conseguir uma bolsa, por exemplo, para fazer faculdade, que teve que trabalhar também no mercado informal. Então, acaba trazendo essa identificação com eles. Eu acho que esse é um dos caminhos também de aproximar mais os jovens. Acho legal, mas assim, eu vou dizer pra você que tem muito tesouro na escola pública, nas escolas particulares, na sociedade de uma forma geral. Eu falei pra você desse programa que a gente criou, que é o Juventude Mudando a Política, o JUMP, a gente colocou esse nome. Cara, eu fico apaixonada por eles, porque já foram 4 encontros e 40 alunos em 4 encontros num sábado de manhã na Câmara Municipal, interessados em aprender de política, interessados em interagir um com o outro, conhecer a Câmara Municipal. Então, assim, dá muita esperança, sabe? Então, é um pouco difícil a linguagem dessa galera, mas a gente tem que se adaptar e, cara, trazer eles pra perto pra que eles possam avançar. Eu tenho uma ideia sobre isso também. Eu gosto das ideias, assim. Eu sou o cara que rabisca as ideias. Bora! Né? Você quer ver uma coisa? Por exemplo, vamos pensar Malu nos seus 15 anos, tá? 15, 16 anos ali. As mulheres, obviamente, amadurecem muito mais rápido, né? O que você pensava em ser quando você tinha 15 anos? O que você precisava fazer da vida? Você fala, você é astronauta. O que você queria fazer da vida? 15 anos, eu não sei porque eu enroscava nessa palavra, mas eu falava que eu queria ser advogada. Advogada. Legal. Você queria ser advogada. Eu, por exemplo... Na verdade, diga lá, meu sonho de adolescente era ser, que eu não sei nem falar o nome, que esses dias me corrigiram, bailarina do gelo. Aquelas moças que competem no gelo, que fazem aquelas acrobacias e tal, das Olimpíadas de Inverno. Sim. Massa. É que você só nasceu no país errado, né? No Brasil aqui não tem gelo. Só não fiz... Ai, meu Deus, imagina, não tem problema. Fica minha tranquilo. Cara fazer você pega, isso, por gentileza, no mapa. Ixi, fica tranquilo. É minha, cara. Tranquilo. Minha mãe deve estar com vergonha de mim. Não tá nada. Vocês não têm noção do que eu faço aqui. Sabe por quê, ó? Eu vou citar pra você aqui. Eu só vou tirar aqui pra não bater na...
também se bater, não tem problema nenhum. Vamos lá. É por tudo. Imagina eu, por exemplo, assim, ó, vamos pegar essa visão que eu tenho. Quando eu tinha os meus 14 anos... Coisa aqui. Valeu, cara, obrigado, viu? Que vergonha, mãe. Desculpa, viu? Te envergonhar aí ao vivo. Aí, galera do Facebook, tá na hora. Critica a vereadora aqui. Pô, derrubou água na mesa do podcast do Eduardo, hein? Vai trabalhar, vai... não sei o que. Cara, demais, não pira, cara. Relaxa. Fica tranquilo. Já tá sequinho já. Vai terminar de falar que eu vou coisando aqui e vai disfarçando. Tamo lá. Quando eu era jovem, eu queria ser profissional de skate. Né? Eu andava, no começo eu achava que andava bem de skate. Aí depois eu comecei... Eu já tive a fase do skate também. Teve também? Uhum. Aí depois, quando eu fiquei um pouco mais velho, nos meus 18 anos, Ó, tá vendo? Quem disse que vereador não põe a mão na massa? Nos meus 18 anos, eu queria ter banda. Uhum. Aí eu foquei nisso por muito tempo. Música. Eu descobri que eu amo música. Legal. Então eu tinha bandas de rock, rolava muita coisa. E depois eu tive a realidade que é o seguinte, amigão. Você não é famoso, você não é o Bob Berkins, então você vai trabalhar. Qual que é o desejo da geração de hoje? É ser youtuber, ser influencer? Então, mas aí eu ia falar, você tem um menino da periferia que ele quer ser funkeiro, você tem um menino da periferia que ele quer ser jogador de futebol, que ele quer ser youtuber, que ele quer ser... Tem gente que quer ser engenheiro, quer ser tudo. Aí eu falo, também tentar linkar essa parte da sociedade com esses aspectos. Então assim, você quer entender, você quer ser um funkeiro, tá? Você quer produzir seu funk. Tem lá a escola de hip hop, colocar uns caras lá ensinando produção musical, aula de canto, empreendedorismo na música. Exato. Né? O cara quer ser um atleta. Beleza, você quer lá na música, voltando ainda, saber o que é um manager, o que é um booker, né? É um que cuida da imagem do artista, outro que cuida dos contratos, da carreira do artista. Aí ele vai ver que não é só subir no palco e cantar. É o profissionalismo da coisa. Eu quero ser um profissional de skate. Mogi tem belas pistas de skate aí, Mogi tem atletas bacana. Cara, tem um menino, acho que eu não sei se ele é de Mogi, Igor... eu vou esquecer o nome dele agora, é melhor não falar não. Uma galera jovem andando aí, disputando campeonato, ganhando e tal. Beleza, né? Salve galera da Mogi Skate Gang, tô ligado que vocês estão aí fortalecendo a cena. Beleza, o moleque ele quer ser profissional, ele tem que cuidar do corpo dele, ele tem que cuidar... Pensar no caminho pra isso, pra chegar a ser um profissional. Esse aí tem um nome, Edu, vou te falar. Projeto de vida. Isso é uma disciplina que antes só existia nas... escolas de período integral, é como se fosse uma disciplina mesmo. Uhum. Agora está expandindo, não sei se com tanta qualidade quanto nas escolas de período integral, que é justamente o seguinte, o aluno ele vai ter um momento na grade dele para poder pensar essas questões. E ele vai ter um professor que vai ser meio que o tutor dele, ele vai escolher o professor que ele tem mais afinidade para ajudar nessa questão. Então, vamos supor, eu quero ser engenheira. Então, isso aí é um questionamento que ele faz, dá para fazer... Se eu não me engano, começa no ensino fundamental, mas é mais fortalecido no ensino médio. Então eu quero ser engenheira, ou eu quero ser, vamos supor, influencer, que você falou. Uhum. Aí o tutor dele vai ajudar ele a entender qual caminho que ele precisa trilhar. Pra chegar lá. Pra poder chegar lá. E o que ele tem que fazer hoje. Quais matérias, por exemplo, ele tem que se fortalecer. Então eu quero ser influencer, eu vou... Artes, por exemplo, que eu consigo falar mais, sei lá. Então, vamos dar um exemplo. Então, o tutor ele começa a dar um direcionamento para esse aluno para que ele possa entender com mais clareza o seu projeto de vida e poder construir esses caminhos. Isso não só para a questão profissional, mas para outros aspectos da questão pessoal. Eu tô falando isso para você porque em 2019 eu fiz uma iniciação científica aqui em Mogi, pela minha faculdade, focado no projeto de vida. E é realmente algo que traz muito impacto para o jovem. Porque hoje, muitos jovens não veem a importância e o impacto que a educação e o ensino médio faz na sua vida. E aí, quando você começa a aproximar e falar assim, olha, o que você quer ser isso, mas para você ser isso, você precisa melhorar sua atuação hoje em algumas matérias, seu comportamento em tais aspectos, você começa a realmente fazer com que ele veja sentido no seu dia a dia dentro da escola. Então, isso que você está falando é muito importante, já começou a ser implementado. Em Pernambuco, isso é muito forte, a partir da escola de ensino integral. Aqui em São Paulo, eu tenho algumas críticas no modelo como eles começaram a fazer no passado, porque eles queriam acelerar muito, fazer com que a escola se tornasse de período integral, em tempo integral. Não, é programa de ensino integral.
Só que às vezes acaba acelerando muito, não conversa um pouco com a realidade, mas algumas experiências que existem, elas funcionam muito bem. E um ponto importante, elas fazem a redução da desigualdade, não, da evasão escolar. Então elas ajudam a reduzir a evasão escolar. Porque o aluno, pensa bem, o aluno que ele tá no ensino médio, ele precisa trabalhar, e aí ele começa já a trabalhar, já começa a conquistar várias coisas. Você acha que ele vai querer estudar? Não, mas aí quando ele começa a entender que o ensino médio, ele faz parte e ele é importante no seu processo para você ter um projeto de vida legal e conquistar aquilo que você quer ser, aí começa a fazer sentido. Então eu quero permanecer na escola. Essa é a lógica. Eu acho lindo isso, eu acho bem bacana, porque assim, se eu tivesse essa estrutura, putz, cara, eu voava. Entendeu? Mas eu acho que esse projeto ele pode ser elencado com vários outros fatores, né? O empreendedorismo, né? A questão psicológica, da derrota. Imagina, por exemplo, a pessoa, não, eu quero ser jogador de futebol, tal. Cara, você tem que aprender, ter uma parte da psicologia voltada de 100 jogadores, que prospectos de jogadores, salva um. Exato. Vai nascer de 1 milhão, sai um Neymar. Eu sei que você se inspira nele, mas assim... Também entender o emocional de se não der certo. Sim, saca? exatamente. Tipo, como eu disse, eu queria ser famoso, queria ser roqueiro, tocar lá. É importante destrinchar tudo isso. Mas eu sou bom, viu? É importante destrinchar tudo isso com os alunos, porque se eles não conseguem isso, eles param de sonhar, pô. Né? Então vai assim, não consegui, então vou parar de sonhar. Por isso a estrutura, né? Por isso a estrutura. Meu, a gente tem muita conversa, a gente tem muito conteúdo. Primeiro de tudo, adorei pra caramba te conhecer, muito legal. Eu acompanho muito conteúdo que eu acho significativo na internet. E eu posso te dizer aqui com toda certeza, teu conteúdo é significativo. Legal, é significativo porque eu tenho filhos, porque eu amo minha cidade, porque eu acredito que a minha cidade ela é uma cidade boa para se viver, para eu criar os meus filhos, e eu jamais entregaria a minha família a uma cidade que fosse gerida, né, que fosse cuidada por pessoas incompetentes. E eu enxergo totalmente o oposto disso. Eu enxergo que Mogi ela tem muita coisa a se melhorar, como no meu lar, como no lar de muitas pessoas, mas eu acredito que a gente está num caminho bom. Né? Todo o caminho de mudança tem um caminho doloroso. A mudança é dolorosa. Né? Então, mogiano, você que reclama, tudo, cara, saiba que, tipo, tem muita coisa a acontecer, tem muita coisa a mudar. Eu sei que a visão da periferia muitas vezes é diferente das visões do centro e tal. Eu não vou entrar nesse aspecto, mas assim, acredite que tá tendo mudança. A mudança tá aí, ó. Uma mulher na política, uma pessoa jovem, entendeu? Uma pessoa que tem uma ideia de mudança, que tem uma perspectiva de um planejamento de cargo, que é ali, tipo assim, cara, eu fico super feliz de conhecer uma pessoa como você. Que legal. Obrigado, sempre que você tiver ideias, projetos, cara, aqui a gente conversa com pessoas que fazem acontecer. E eu sinto que você é esse ser humano, saca? Legal. Que faz acontecer. Ai, valeu, que legal, mano. eu fico super honrada. Eu gostei muito do bate-papo, acho que a gente podia ficar aí mais umas 2 cara? horas, tem muita coisa pra poder falar, acho que coisa aí muito interessante pra nossa cidade. E parabéns aí pela iniciativa de vocês, trazer realmente destaque pra isso, porque muitas vezes o pessoal realmente começa a reclamar, começa a despejar um monte de coisa na rede social, mas às vezes não sabe o que tá acontecendo na cidade, não sabe que realmente tem gente que dá pra conectar e construir iniciativas positivas. Então conta comigo, fico muito feliz aqui de estar com vocês e com certeza você vai me ajudar a construir esse programa aí, esse projeto dos condomínios, vamos conversar. Bora, cara, bora! Emerson, você perdeu essa. Fica aí no Nordeste, no camarãozinho. Mas tem tal. que trazer algum presente pra gente. É isso aí, né? Queremos presentes do Nordeste. De preferência uma passagem, né? O cara vem aqui de vez em quando. Eu falei que ele veio 3 vezes esse ano já. Eu falei, pô, na terceira vez você não pode pedir música no Fantástico. Ele veio, cara. Então, é isso aí. Galera, muito obrigado pela participação de todos em mais uma sexta-feira. Sexta-feira legal de Mogi. Sextou, agora sextou. O Emerson sempre fala isso. Ó, vou tirar, Emerson, você do programa. Vou deixar a Malu aqui, que ela já falou um sextou bem mais legal que vocês. E galera, saiba mais uma vez, esse conteúdo aqui ele fica no canal ATCast, mas ele vai ficar no nosso conteúdo do Instagram também, Sharks com apóstrofo, underline, Sharks Podcast com apóstrofo no YouTube, tá? Ah, mas pô, é difícil, eu não sei como se escreve e tal. Você vai lá no nosso Instagram, você vai achar o conteúdo, você vai ter o linkzinho lá na bio, você clica lá, a partir de amanhã, você já vai ver o conteúdo dessa gravação disponível lá no nosso Instagram.
no nosso YouTube também, no canal. Deixa seu likezinho lá. Estamos chegando a 1 milhão. Falta... Rumo a 1 milhão. Falta pouco. Falta acho que 999 mil. Ah, isso aí até o final do ano a gente bate. A minha mãe tá me seguindo, cara. Então significa que esse mundo tá mudando. Galera, obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, teve muita gente comentando aqui no chat. Que Infelizmente, legal. eu não... Acho que assim, o assunto fluiu tanto que não deu pra... Depois a gente vê lá os comentários. A gente comenta, fala com a galera lá. E quem quiser também procurar. Pô, eu tô conversando aqui, conheci a Malu agora. Rapidinho, como que a gente te acha, Malu? Sou Malu Fernandes, no Instagram e no Facebook, segue lá. Ou Avenida Vereador Narciso Iag Guimarães, não é? Tem lá o espaço também, vocês recebem. Tá falando, eu tô falando presencialmente. Isso. Não, online. Virtual, online, online é isso, e no gabinete 23, na Câmara Municipal, é só chegar lá, fala, quero no gabinete da Malu, que o pessoal te direciona, vamos tomar um café, falar sobre a cidade. Se você concordou ou não concordou com alguma ideia minha, bora conversar, é importante a gente pensar na cidade. É isso aí, se você concordou ou não concordou com uma ideia minha... Desculpa, eu não posso fazer muita coisa. Ela pode debater com você, eu posso só pedir desculpa. Mas é isso aí, Malu, mais uma vez muito obrigado pela sua participação. Edu, adorei demais feliz. mesmo, valeu. Galera, agora sim, como diz a Malu, sextou, você pode sair. Se você for beber, você pega um Uber aí, não vai dirigir bêbado pela cidade não. Se você for ficar em casa, tem várias séries legais no Netflix aí, não fazendo propaganda, mas é legal pra caramba. Maratonei o Stranger Things, você também? Não, cara. Cara, o Vec não é de matar. Dá muito medo. Eu preciso fazer isso, porque todo mundo falando dessa série, eu fui uma das únicas que eu assisti. Mas assistam, pessoal. Assistam aí séries, fiquem em casa, curte com a família, curte aí com muita moderação. E espero vocês até a próxima sexta-feira com mais um convidado bacana no nosso podcast. Beijo, fui e tchau.